Seja você muito bem-vinda, você muito bem-vindo a mais uma edição do VBHcast. O VBHcast é o nosso videocast sobre valor em saúde e muito mais. O VBHcast é uma iniciativa do IBRAVES, o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, com o apoio da Pfizer. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial, muito legal. A gente tem feito durante os episódios aí uma jornada conceitual e hoje a gente chega muito na prática, em como colocar os conceitos de valor em saúde em prática. E para falar sobre isso eu tenho o prazer e a honra de ter dois convidados muito especiais aqui comigo hoje. Hoje eu recebo o Vitor Piana. Vitor, muitíssimo obrigado, uma honra estar com você aqui. Obrigado pela tua disponibilidade. Muito feliz pelo convite, obrigado. Obrigado você. Fábio Gazelato também, uma honra contar com a tua presença aqui. Obrigado por ter vindo lá de Uberlândia para contar um pouco para a gente como que vocês estão fazendo e lidando isso com o valor em saúde. E como sempre a gente começa com uma rodada aí de apresentações. Então eu gostaria que vocês trouxessem um pouco para a gente da jornada de vocês, como é que foi esse caminho pelo setor de saúde, essa questão da gestão, e contar para a gente onde é que houve esse contato com os conceitos de valor em saúde que motivaram vocês a irem atrás, estudarem e hoje serem pessoas relevantes nesse assunto no país. Então, Vitor, começo com você. Queria ouvir um pouquinho da tua história, como que é essa trajetória aí até chegar aonde você está hoje. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela tua presença. Perfeito, muito obrigado. Agradeço demais o convite, a chance de conversar sobre esse tema, que é o tema do momento, né? Na oncologia, a ciência já fez bastante, é hora da gestão ajudar a construir a sustentabilidade, né? Bom, o meu caminho até o CEO do AC Camargo Cancer Center é altamente improvável, né? Não foi nada planejado. Eu sou médico, estudei medicina na Federal do Espírito Santo, nasci e cresci em Vitória e fiz minha residência médica na UFMG, em Belo Horizonte, na área de patologia, anatomia patológica. Perfeito. Então, câncer nasceu aí comigo, né? A anatomia patológica é muito envolvida na oncologia, 90% do que a gente aprende é muita oncologia, e foi na UFMG. Então, de lá da UFMG, eu fui visitar vários centros de câncer no mundo, nas férias, nos estágios, né? Então, visitei a Mayo Clinic, visitei o Ipatimup em Portugal, e fui tendo visões muito complementares do que eu tinha aqui no Brasil e já criando uma régua alta, né? Sim. Assim, criando uma referência do que poderia ser, né? Voltei para Vitória, trabalhei lá 3 anos, dava aula na faculdade e tinha um laboratório próprio lá. E vim para São Paulo em 2004 para fazer meu doutorado no AC Camargo. Acabei me mudando para cá logo em seguida, a convite. Trabalhei no Fleury por uns 6 anos, né, como patologista lá, e também no AC Camargo. Então era uma vida bem puxada, né, 2 empregos ciumentos, né, tinha que estar nos 2 o dia inteiro e acordava às 5 da manhã, dormia às 10 da noite, laudando exame, ajudando a melhorar processo em laboratório. E aí vem o mais improvável, né? Porque eu decidi dentro da patologia, estava nascendo a genômica, e eu fui estudar a parte molecular do câncer. Como pesquisador do meu doutorado, eu fui pelo caminho molecular. E dali eu aprofundei ainda mais, fui para o Memorial Sloan Kettering em Nova York, e passei 2 anos lá como pesquisador visitante, estudando DNA e RNA do câncer de mama. Então eu fui do microscópio ao submicroscópico, ao gene, né? Quer dizer, parecia que o caminho estava sempre nessa direção. Exato. Voltei de lá em 2011 e aí foi aquela vida plena no AC Camargo, fazendo assistência, ensino e pesquisa. Eu coordenava a residência médica de patologia, ensinando ali um pouco de genômica para os residentes. Eu era pesquisador, então tinha alunos de mestrado, doutorado, pedia fomento na FAPESP, no CNPq e tudo isso, né? E trabalhava como patologista no AC Camargo em todos os ambientes. Então estava na sala de congelação, Sim. fazendo exame intraoperatório para ajudar o cirurgião. Estava na radiologia, fazendo punção aspirativa e dando diagnóstico imediato. Estava no departamento laudando pilhas de exame, vendo um volume de câncer absurdo, né? Que a gente vê lá todos os dias. A raridade fica frequente lá no AC Camargo. Sem dúvida. Então eu estava muito intenso ali até 2016, quando a chegada da CEO nova, Vivian Rosso, que chegou no AC Camargo,
para fazer uma enorme transformação lá de governança, processos, ela decidiu, depois de visitar 5 Cancer Centers do mundo, que ela precisava de um diretor médico para fazer toda a transformação de protocolos, jornada e gestão do conhecimento. E eu entrei nessa lista e fui selecionado, talvez por ter vivido assistência, ensino, pesquisa em alta dose, ter tido essa vivência no Memórias Sloan Kettering, que é uma instituição que nos inspira. Bom, e não sabia bem o que fazer, nem como fazer. A instituição me apoiou muito e eu fui, então, fazer um primeiro MBA no INSPER e depois fiz um segundo MBA na Harvard, onde eu aprendi muito sobre os conceitos de VBHC, lá do Michael Porter. Isso me ajudou muito e a gente então foi construir ali no AC Camargo as famosas IPU do Porter, né? Quer dizer, a instituição já era estruturada, vocacionada para isso, mas ela não estava estruturada nos processos. Perfeito. Então, montar cada centro de referência, cada linha de cuidado, medir os desfechos, o custo, os protocolos, as jornadas, a navegação, o tumor board, foi o que eu fiz durante 5 anos como diretor médico. Além de gerir as pessoas, toda a maneira de contratar, desenvolver, né, e tudo mais, os times. E na pandemia eu tive a oportunidade de acumular como diretor de operações e fiz a gestão da pandemia, hospital Covid, não Covid, foi bastante intenso na oncologia, onde era considerado de alto risco e tinha todo mundo mandando ficar em casa e a gente tinha que dizer no câncer não venha porque vai ser pior do que ficar em casa. Então foi um momento de muito, muito aprendizado. E desde abril de 21 eu me tornei o CEO. Depois de virar CEO, o desenvolvimento que eu fui atrás foi de inovação. Eu fui para o Imperial College em Londres e fiz um curso de inovação em saúde, onde mais uma vez eu fui muito exposto ao VBHC lá por causa do NHS. E caiu minha ficha que inovação nesse momento em saúde, eles chamam de frugal innovation, né? Que é fazer mais simples, mais barato e melhor o que a gente já faz hoje. Não precisa lançar foguete para chamar de inovação. E aí eu acho que isso me ajudou muito a... foi uma referência muito forte para mim, com tudo que eu aprendi na Harvard, mas agora também no Imperial College o VBHC para trazer eficiência, para trazer redução de custo, porque o sistema não suporta como está. Esse tem sido o nosso norte lá no AC Camargo já há alguns anos. Eu acho que a gente está começando a colher os frutos agora. Que legal, muito extensa aí a tua experiência, nós vamos aproveitar muito desse teu conhecimento durante a conversa. Fábio, da mesma maneira, queria que você contasse um pouco pra gente aí da tua trajetória. De novo, obrigado por ter vindo aqui, é um prazer estar com você. Obrigado, Rafael, obrigado a todo mundo, todos os patrocinadores, obrigado, Vitor, uma enorme satisfação estar aqui com vocês. A minha trajetória, né, para gestão, para o mundo, também foi, assim, sempre a vida de médico, né, às vezes sai de uma área assistencial, né, e isso é muito importante, porque às vezes, para ter o olhar do todo, né, que é o que o gestor faz, às vezes é importante também entender o que acontece no dia a dia, então, passei por pronto-socorro, passei por TI, tudo, mas eu entendo que tudo que eu passei na vida assistencial me dá uma visão diferente, né? E vou explicar como foi essa trajetória. Eu fiz faculdade de medicina aqui na USP, né? Formei em 96, depois fiz 2 anos de clínica médica, também no HC, 2 anos de cardiologia no INCOR, sou cardiologista, né? No INCOR fiquei 10 anos, onde fiz o doutorado, né? E logo depois do doutorado eu fiz o MBA lá no INSPER também. Eu acho que foi a segunda turma lá no INSPER fazer MBA. Bem no comecinho, o INSPER na época começou lá na rua de trás, lá perto de vocês, antes de mudar, né? Um lugar que bem apertado, tudo. Eu fiquei no INCOR, estava lá, fui para o Einstein, fiquei um tempo junto, depois acabei ficando só no Einstein, um pouco dessa visão também, né, poder fazer as 3 coisas, né, assistência, pesquisa, ensino, né. No Einstein eu fiquei na área de crônicos, mas também me envolvi com pesquisa, com a pós-graduação, estrito senso, né, fiquei 14 anos lá no Einstein. Mas a visão de gestão, a migração, né, da área clínica para a gestão foi lá no Einstein. Porque a gente trabalhava muito com doença crônica, né, e a gente saía de um modelo que era um modelo episódico, um modelo pontual, né, para um modelo que você tem que ver a jornada inteira do paciente. Isso se aplica a tudo, né? Se aplica a idoso, a
paciente com câncer, paciente, né? E na época ficava nítido o quanto a gente tinha oportunidade e o nosso despreparo, né? Então aquele negócio, Sim. o quanto existia, né? E uma coisa complementa a outra, né? Tá despreparado e é uma grande oportunidade, né? Sem dúvida. Então sair daquela visão do evento, né? E a melhor coisa muitas vezes é que o evento não aconteça. Às vezes vai acontecer muita coisa, vão acontecer os eventos, mas muitas vezes antecipar, tentar fazer um planejamento. E foi nisso daí que comecei a fazer a gestão dentro de uma linha inicialmente para idosos, depois pacientes crônicos, né? A gente trabalhou muito com longa permanência lá no Einstein, né? Então longa permanência é aquele paciente que você tem que pensar era aquela pergunta, né? Quando é em deshospitalização, quando é que eu começo a pensar em deshospitalizar o paciente? Quando ele entra, e às vezes isso não é claro, então é aquele negócio, vai empurrando o negócio, e agora, o que a gente faz, né? Então aí começa o problema, vai para o home care, aí vira... Então, o planejamento, né, a construção da jornada é muito importante, trabalhar com vários sistemas conversando entre si, né. No Einstein eu fiquei depois do Einstein eu fui por uma investida do Pátria Investimentos, né, voltado para crônico, voltado para longa permanência, idosos. Fiquei lá um tempo, depois eu fui para Davita Serviços Médicos. A Davita Serviços Médicos teve uma iniciativa aqui. Lá no Einstein eu estava na parte do crônico, daquele crônico que estava pós-agudo, né, saindo do hospital. Na Davita eu fui trabalhar no modelo ambulatorial. E é engraçado, apesar de ser totalmente contrastante, eles têm muita semelhança, Sim. porque os dois precisam de coordenação, os dois precisam de jornada, e não adianta ver a parte ambulatorial sem ver a parte hospitalar sem ver a parte pós-agudo. Então, apesar de ser coisas distintas, né, você encontra muita similaridade, que de uma certa forma é aquela migração, né, daquela migração de um modelo, né, voltado, né, a um paciente que tem várias necessidades, que vai envelhecendo, começa a ter as doenças oncológicas, doenças crônicas, tudo, e você precisa ver ele no contexto como um todo. Então, às vezes, não é só a doença, né? Você tem que ver onde ele mora, tem que ver toda a ansiedade, depressão, né? Então, um paciente deprimido, que é frequente, né? Ele tem um prognóstico pior do que o paciente. Então, se você não entender isso, daí que a gente faz no ambulatório, vamos ter essa visão holística, né? Sim, transversal. Né? Transversal do biopsicossocial para poder, né? E essa mesma visão a gente leva para o pós-agudo, né? Há uns 2 anos atrás, eu fui para a Unimed Uberlândia, né? E a Uberlândia, ela conseguiu, né, trazer uma coisa que foi muito gratificante para mim, trabalhar nas coisas que eu sempre fiz na minha vida: ambulatório, home care, oncologia, reabilitação infantil, que é o que eu tinha feito lá no Einstein, que é o que eu tinha feito, não infantil, eu tinha feito reabilitação para idosos. Sim. Lá no Einstein, mas a essência é a mesma. Trabalhar também com coordenação, atenção primária, secundária, junto com a secundária, voltado para o hospital, né? E estou lá até hoje, né? Lá hoje, na Unimed Uberlândia, além da oncologia, eu fico responsável pela atenção primária, secundária, home care, medicina preventiva, reabilitação infantil. Aí deve estar faltando alguma coisa aí que... Tá bom, né? Dá bastante coisa. Deve ter alguma coisa, né? Mas é muito gratificante, né? É uma coisa que, né, eu sei que vocês têm a mesma opinião, né? Trabalhar sempre tem oportunidade de fazer diferente, sempre tem oportunidade de falar em valor em saúde, sempre tem... Porque quando você vê o cuidado como sendo algo episódico, pouca duração, você não consegue agregar dentro de uma cadeia de valor, né, muita coisa. Agora, quando você começa a ver o cuidado de uma forma horizontal, de uma forma continuada, aí sim, você começa a pensar em uma cadeia de valor, né? E essa ideia de cadeia de valor, de integração de serviço, começou lá no Einstein, né? Levei depois, né? A gente consegue entender que os serviços, eles não estão só na sequência do outro, eles podem estar completamente sinérgicos e hierarquizados. E se isso não for feito de uma forma lógica, você começa a ter o oposto do valor. Exato. Né? Você começa a ter desperdício, você começa a ter hiperutilização daquilo que não precisa, subutilização daquilo que precisa. Então, quando a gente fala de jornada, linha de cuidado, que é o que a gente tem trabalhado lá em Uberlândia, na verdade é uma cadeia de valor, é uma coisa muito importante para a gente fazer, desde que muito bem construída, né? E a gente começa a ter resultado, né? Então as linhas de cuidado,
de mama, lá em Uberlândia, do paciente idoso, outras linhas de que a gente acaba coordenando, trabalhando junto, a gente começa a ver na prática o resultado disso hoje, né? Falando aí na questão do escritório de valor, né? A gente abriu o escritório de valor junto com a 2M já faz um tempo, né? Lá no MBA a gente já começou a ter, foi bem no comecinho do Porter, lá 2005, 2006, mais ou menos, quando veio o livro, então Sim. foi... Então a ideia mas a aplicação que a gente tem feito, né, de uma jornada, uma construção, ela foi potencializada com a abertura do escritório de valor lá em Uberlândia, né? E a gente entende que é uma coisa, não só a ideia do valor, né, mas a gente pensar no jornada do paciente, pensar em um serviço integrado um com o outro, dentro de uma sequência lógica, dentro de você tirar as diferenças, né? E o principal aí, Rafael, é a questão da equidade, né? Você encontrar mais ou menos o ponto de equilíbrio, né, entre o paciente que realmente precisa, aquele paciente que não precisa, você tem que ter uma outra estratégia de intervenção. Isso daí realmente você consegue entender que na jornada você mensurando, tendo as tecnologias, tendo principalmente a intervenção humana da equipe multiprofissional, que é muito importante em qualquer tipo de atividade, quando a gente fala de continuada, você consegue encontrar esse ponto de equilíbrio, né, que faça sentido para o paciente, faça sentido para a operadora, que é nosso caso, Sim. faça sentido para o prestador, né? Eu acho que tem gerando aí, né, talvez um significado para todo mundo, em especial para o paciente, né? Então acho que tudo que a gente faz aqui tem que estar na visão do paciente, Perfeito. tem que estar agregando alguma coisa para o paciente, que é o nosso propósito como médicos, né, da nossa formação. Acho que não faz sentido a gente tanto tempo de formação, né, no meu caso 10 anos no mínimo, né, mais depois do doutorado, mas a gente virar só um gestor. Por isso aquele lá que eu falei desde o começo, né, ter a prática faz toda a diferença. A prática faz totalmente. Então eu consigo muitas vezes, e tenho certeza que você também, ver o paciente. Exato. Né? Então fazer a gestão do grupo vendo o paciente. Deixa eu pegar esse gancho que você trouxe, Fábio, com relação ao escritório de valor. Eu sei que o AC Camargo tem um escritório de valor também, a Unimed também tem. Acho que vocês já estão num grau de maturidade um passo mais à frente do que a maioria, digamos assim, das instituições ou operadoras que pensam em valor. Mas eu queria que vocês compartilhassem com a gente, trouxessem um pouco de como que foi no começo. Como que é essa história de dentro de um hospital gigantesco, referência da América Latina, do mundo para tratamento de câncer, você vir com essa conversa de valor em saúde e ter que sensibilizar um corpo clínico, um corpo gestor, da mesma maneira numa operadora. E aí eu acho que muito interessante o fato da gente estar falando de uma cooperativa aqui, porque tem particularidades muito, muito específicas, né? No sentido da tomada de decisão mais colegiada, é uma operadora dos donos são médicos, então conhecem muito do assunto. Como que foi esse processo inicial? Como que começa essa jornada dentro de uma instituição para começar esse trabalho de valor em saúde e culminar efetivamente num escritório já estruturado, enfim, como que foi isso, Vitor? Como foi essa jornada? Eu acho que começou ali quando eu estava como diretor médico, né, e eu tinha um terreno muito fértil para trabalhar esse assunto no AC Camargo. Pela natureza da instituição, uma fundação sem fins lucrativos que iniciou sua atividade disposta a não cobrar dos pacientes, né? Arrecadar doações e cuidar sem cobrar. Sim. Foi lá em 1953, nasceu assim. Então, durante décadas, enquanto era possível esse modelo, né? Porque a oncologia Sim. era um cirurgião corajoso e um bisturi reesterilizado. Ali dava para fazer assim, né? À medida que a tecnologia foi chegando, você precisava agora ter que planejar o ano que vem, já não podia mais ser com doação. A gente foi até 600 captadoras de doação, né, tentando manter esse modelo. Mas em 1997 a gente concluiu que não dava e precisava estruturar, né, uma receita, um planejamento e tudo mais. Mas essas décadas vivendo nesse modelo de gestão de escassez trouxe uma cultura dentro da instituição de fazer mais com menos. Sim. E aí, porque é uma instituição de corpo clínico fechado, nós estamos hoje na terceira, quarta geração de médicos desde os fundadores, aquela coisa
artesanal, passada Sim, de pai para pai pra filho, filho, o né? conhecimento. Então essas pessoas têm, os médicos, a enfermagem da Camargo tem na sua cultura o tentar fazer com menos. Faz parte do nosso conceito de qualidade, fazer mais com menos. legal. Né? Se eu puder fazer o mesmo desfecho com menos recurso, é melhor ainda. Então isso já estava lá. Depois, como tem pós-graduação, tem ensino, pesquisa, o hábito de medir já é instaurado, é de longa data lá. Sim. Então, a gente tem artigos publicados há décadas que comparam os desfechos do Camargo com o desfecho do MD Anderson. Sim. Então, o hábito de medir. Agora, todas as áreas mediam tudo do mesmo jeito? Não. Tinham ilhas que mediam muito, ilhas que mediam pouco. Então tem os heróis, né, do VBHC, que estão lá há décadas fazendo o certo do mesmo jeito, e tinham outros que admiram os heróis, mas não tinham a energia, nem a estrutura, nem o como fazer. E aí tudo começou com uma pessoa. Então eu era diretor médico, eu identifiquei a necessidade da gente trabalhar a melhoria contínua como processo. Na medida que a gente foi estruturando cada processo do Cancer Center, teve uma hora que a gente falou, tudo bem, agora nós vamos medir os tempos, tempo para iniciar tratamento. Sim. E tempo foi a primeira dimensão que a gente escolheu trabalhar a melhoria contínua. Assim, o tempo, ele mostra as ineficiências, né? E a gente escolheu essa dimensão para trabalhar. E eu escolhi uma profissional que tinha uma história no tema, uma anestesista, chama doutora Aline Shibana, e ela fazia toda a gestão da qualidade e segurança da nossa anestesia, mas também era presidente da Fundação para a Segurança do Paciente. Então ali também tinha outro ambiente favorável. Sem dúvida. Bom, a doutora Aline veio, se juntou à diretoria médica e começou a gente formou ela especialista em HI, né, nesse momento, e aí ela tinha poucos instrumentos para trabalhar, porque os dados não estavam assim consumíveis, ela tinha que começar a garimpar as coisas, né? Os dados. E era difícil, eu falava, não mantenho dado, é difícil, vamos onde o dado está disponível, pega as áreas que sempre mediram, vamos começar com a base deles, vamos começar a olhar isso, e a gente foi aumentando uma comunidade de pessoas, identificou quem gosta do tema, e começou a formar a comunidade, e a gente foi ano após ano investindo mais. Hoje o escritório de valor tem lá 8 pessoas dedicadas full time para isso, já está bem mais analítico, né? Eu não posso dizer ainda que a gente está com os dados todos consumíveis da maneira mais fácil, eu ainda preciso de força-tarefa para algumas coisas para encontrar o dado que eu preciso, mas acontece, né? Se a gente tem uma pergunta, a gente faz a força-tarefa do dado, analisa e vai. E aí, estruturar essa jornada toda foi muito construtivo, assim. Câncer não é uma coisa só, né? São muitos cânceres diferentes. A gente tem 13 linhas de cuidado no Camargo, e elas são baseadas pelo sítio tumoral, então tem o Centro de Referência de Tumores do Sistema Nervoso Central, da cabeça e pescoço, do tórax, da mama, do abdômen superior, colo retal. Tem também os da idade, que são os pediátricos, né? Tem o oncohematologia, tem a pele, tem tumor neuroendócrino. Bom, cada centro de referência desse, ele é essencialmente diferente dos outros, porque a idade do paciente é diferente, a biologia, a agressividade biológica é diferente, a estrutura necessária para atender os equipamentos, as salas, são muito diferentes, pessoas, processos. Bom, então, pela frequência de casos que a gente consegue ter profundidade e volume para olhar os casos de câncer de forma segregada por linha de cuidado. E aí a gente foi encontrando, e rapidamente você entende que não dá para comparar tempo para iniciar tratamento em caso de câncer de mama e colo retal, por exemplo. Por quê? Porque os exames necessários para estadiar a mama antes de tratar levam a 40 dias para iniciar um tratamento. Enquanto o colo retal, com 10, 15 dias, você já começou. Então, isso foi dando uma clareza do quanto a gente precisava aprofundar e qual dado precisa coletar. E como é que a gente vai medir o desfecho. E a gente sempre mediu o desfecho de sobrevida, por exemplo. É bíblico lá no Camargo, você sabe a sobrevida desde que a instituição foi fundada, de 5 anos. Mas hoje em dia, que a gente salva muito mais gente, a qualidade de vida passou a ser muito importante como desfecho. Mas a gente não mede há décadas a qualidade de vida. Agora estão medindo. Estão usando os critérios do Aishon.
para cada linha de cuidado. Isso a gente foi estruturando ao longo do tempo. Hoje é possível saber desfecho de curto, médio e longo prazo. Curto, eu digo reinternação, reoperação, infecção, né? O médio prazo, que é em 1 ano depois de uma prostatectomia, se o paciente está, como é que está a continência urinária, e longo prazo, a sobrevida. Sim. É também possível saber o custo da jornada total, o custo da complicação, até mesmo o sinistro evitado pela eficiência que gera, ou pela melhoria de um protocolo que a gente fez. Então, como estamos conseguindo colocar a sombra financeira de cada atividade que é feita lá no câncer, no curto, no médio e no longo prazo. Está se abrindo uma janela nova para encontrar territórios, para melhorar a eficiência, para melhorar o custo total do câncer, né? Então, isso tem estimulado a todo mundo a fazer, e esses 8 do escritório de valor, eles hoje são um core, mas tem muito mais gente orbitando em volta disso. Cada centro de referência identificou pessoas vocacionadas que trabalham junto com o escritório de valor para produzir as informações. E a gente acabou criando um comitê, onde o escritório de valor também é central, mas vem a área comercial, vem a área médica, vem a área de eficiência operacional, trabalhar junto com o escritório de valor para encontrar oportunidades de melhoria para fazer mais com menos. E colocar todas essas informações à disposição da área comercial para conversar com a operadora, da diretoria médica para trabalhar a melhoria com o corpo clínico, da área operacional para trabalhar a eficiência de tempo, coordenar a agenda melhor, né? Isso tudo tem transformado a maneira de gerir a instituição. Então, eu posso dizer hoje que a gestão corporativa ela é um espelho das 13 linhas de cuidado, dos 13 centros de referência. A gente acompanha receita, custo direto, margem de contribuição por linha de cuidado, certo? E porque você tem protocolo definido, linha de cuidado definida, se entraram 2.500 casos de câncer de mama esse ano, eu sei o que vai acontecer na instituição em termos de consumo de estrutura, receita e margem para os próximos 2 anos. Isso dá uma habilidade de gerir a instituição que é própria do Camargo. Isso é incrível, né? Às vezes a gente conversa, enfim, as pessoas ainda têm o conceito como um escritório de valores, não é só medir dado, né? E você vê o quanto que isso impacta na gestão como um todo, né? Você muda a estratégia comercial, a estratégia assistencial, enfim. E vale dizer que nós tivemos que aproximar a área corporativa da área clínica. O escritório de valor é o elo. Pois é, né? Porque ele junta a área financeira com a área clínica. E hoje, CFO, qualquer C-level que você for, qualquer gerente entende muito mais de oncologia do que entendia antes. Do que entendia antes, sem dúvida. Porque não dá para ter essa desconexão entre o que fazemos e como gerimos a instituição. Se todo mundo não falar a mesma língua, a gente não vai criar as melhores soluções. Então, essa inteligência coletiva, corporativa e clínica, eu acho que é de uma beleza, de um potencial para o que vem pela frente na oncologia muito grande. Que bom ouvir uma realidade como essa num lugar que é referência, né? E quando a gente pensa num cancer center, num hospital de grande porte, né, a gente primeiro imagina que vai ter uma resistência gigantesca, né? Que todo mundo vai falar, não, mas isso aqui é modismo. Mas eu acho que quando você começa... Mas deixa eu só botar uma vírgula. Você falou um hospital de grande porte. Nós não somos um hospital. A gente é cada vez menos dependente de um uso hospitalar. O Cancer Center ele é o entroncamento de uma assistência de alto volume especializada e integrada com o ensino que se gera a partir deste volume de atendimento, com a pesquisa que desafia encontrar soluções para aquilo que não está pronto ainda. Esse entroncamento, né, é que se chama Cancer Center. O hospital, no passado, era muito mais necessário do que hoje. Acho que as tecnologias novas, elas estão requerendo muito menos o hospital. Quando eu faço uma cirurgia robótica ou minimamente invasiva, eu não uso mais a UTI. Quando eu uso imunoterapia e terapia-alvo, a frequência de ida ao pronto-socorro ou uma internação decorrente do tratamento sistêmico é muito menor. As radioterapias mais modernas, elas não estão causando mais as radiodermites, as coisas que a gente tinha no passado. Então está internando muito menos. Eu vou dizer, em 2004, na Camargo eram 12 dias de média de internação, hoje 4 dias e meio.
O uso de UTI, o uso de transfusão de sangue, está tudo caindo e caindo abruptamente com as novas tecnologias. Então tem um custo aumentando do lado do medicamento Sim. e tem um custo caindo no consumo hospitalar. Perfeito. Né? A gente decidiu não ampliar leito mais, porque a estrutura que a gente tem está atendendo cada vez mais gente sem necessidade de Exatamente, ampliação. você não precisa crescer leite. Você Agora, tem que crescer isso também significa que o ambiente ambulatorial está se expandindo. Exato. E para nós, a gente cuida onde for, porque nós nascemos para cuidar do paciente com câncer, qualquer que seja o ambiente. Sim. Nós não nascemos como hospital, nós nascemos para cuidar de paciente com câncer. Isso faz uma diferença brutal, que às vezes não é percebido pelas fontes pagadoras ou pela regulação. Sem dúvida. Porque, por exemplo, é possível hoje, é mais difícil descredenciar um hospital. Sim. Mas descredenciar o ambulatório é fácil. É bem mais simples. E aí a operadora, na tentativa de resolver o seu próprio problema, descredencia o ambulatório. Bom, aí ele descredenciou o todo, né? Porque sem um ambulatório eu não consigo cuidar da pessoa. Acabou com a possibilidade de ver isso de maneira integral. E aí vai quer fazer o hospitalar no Camargo, o ambulatorial em outro lugar. Bom, isso é gerador de ineficiência. Sim. Né? É fragmentado. A informação não está completa em nenhum dos dois lugares e você vai ter redundância, vai perder a oportunidade de cuidar mais barato, melhor. E eu acho que a gente precisava evoluir no credenciamento de linha de cuidado e não de credenciamento de leito ou de consultório. Que para mim, para doença crônica, né, Fábio? Para doença crônica não faz sentido nenhum você separar o hospital do ambulatório. Sem dúvida. Fábio, como é que foi essa conversa dentro de uma cooperativa médica? Não, é bom a gente ter as visões, né? Numa cooperativa, dentro da questão do cooperado, do conselho, foi muito bem aceito, né? Para o médico, né? A gente é convencido pela evidência, pela sustentação técnica, né? E isso daí eu não tive resistência nenhuma. Pelo contrário, a gente entendeu uma necessidade, fomos em frente e já está amadurecendo. A gente está bem embrionário ainda, mas vai amadurecendo com o tempo. Mas trabalhar numa cooperativa ou qualquer operadora, tudo tem alguns desafios, né? E um desses desafios é aquilo que a gente estava conversando. A operadora muitas vezes, e isso o hospital tem muito mais, ou a rede tem muito mais, a informação do paciente. Muitas vezes, quando você quando você quer fazer alguma coisa, você não tem pouca informação do paciente. Sim. E às vezes a coisa, assim, a informação quando existe, ela não é integrada, você não sabe o resultado de exame, você tem que fazer algumas suposições em relação, então, para a operadora tentar entender o que está acontecendo, entender as necessidades, sair de um papel só de um pagador para ser um agente realmente nessa cadeia de valor, é complexo. É complexo. Então, onde está a informação, com quem está a informação, e aí um pouco disso daí, porque às vezes a informação está com o prestador, né? E se a gente tiver uma relação de transparência, eu tenho informação que muitas vezes é importante para o prestador, e o prestador tem informações muito importantes para mim que não chegam, né? Então, um pouco disso que você falou, o nosso mercado hoje até ele é muito um suspeita do outro, né? E a forma de suspeitar é não entregar o negócio inteiro, fica com parte, tudo. Mas a gente tem que quebrar um pouco essa desconfiança e ter realmente, pela verticalização ou pela verticalização virtual, através desses prestadores de confiança, você trocar informação, né? Claro, sempre pensando no paciente, como, né, com todas as preservando o LGPD, tudo isso, mas que você consiga realmente falar, não, isso daqui é sensível, isso daqui realmente eu tenho que ter uma atenção, porque de repente não é minha primeira linha de custo, mas se eu não fizer nada vai ser uma primeira linha de custo, né? E principalmente por meu potencial de mudar o curso natural de algumas situações, né? Então, a gente tem todo um esforço para integrar, todo um esforço para trabalhar entender um pouco até isso, né? A médio e longo prazo, né? Depois de tanto tempo, né? Esse paciente onde está, né? E às vezes o plano de saúde troca, né? Tem aqui o pessoal que fica 5, 10 anos, né? Mas às vezes os empresariais trocam, né? O churn é muito alto. Então, quem tem informação, quem é o elo, né, que pode vir para essa conversa e de repente tem essa informação, pode trabalhar conjuntamente. A gente falou um pouco de medicina ocupacional, né? A medicina ocupacional integrado com assistência, ele pode também trazer mais informação
para que junto com o prestador, junto com a operadora, você consiga fazer um ambiente de agregação, de poder realmente fazer algo que seja significativo. Mas as coisas andam, né? E não tem volta. E não tem volta. Acho que o importante é isso, porque elas são construtivas e você trazendo isso dentro de uma lógica, uma coisa que você consegue demonstrar os resultados, é importante, né? Até para conseguir manter a sustentação do apoio que você teve. Olha, isso daqui aconteceu, olha, mudamos a linha natural do paciente, mudamos a história natural de uma doença, mudamos alguma coisa junto com o prestador, junto com... E também trazer um pouco que hoje as operadoras começam a trazer um pouco mais a ideia da gestão populacional. A operadora ela tem que fazer uma gestão populacional, ela tem que entender quem é a carteira dela, ela tem que entender quais são as necessidades para poder setorizar, para poder fazer as linhas de cuidado e para poder, de repente, para alguns produtos que a gente tem, produto empresarial, falar, olha, não, a linha de cuidado para essa carteira, que é uma carteira empresarial, faz sentido a gente falar de terra. Para outra, não, faz sentido a gente falar de oncologia. Sim. Porque às vezes o perfil epidemiológico muda completamente, porque a gente não pode ter uma fórmula que vale para tudo. Isso. Então assim, olha, não, eu acho que oncologia vai servir, quando você vai ver a idade média da população, é jovem, população, por exemplo, de tecnologia. Então entender a população, aí vem a questão do dado, né? Entender as carteiras, poder ver qual é a principal ferramenta, o principal modelo, a principal linha de cuidado para cada carteira, para cada empresa que você atua, é essencial, né? Não tem aquele negócio da receita de bolo, não tem. E tudo isso entra, né, da onde está saindo a informação, da onde está, para poder realmente entrar nesse detalhamento do que faz sentido, do que não faz sentido. Às vezes é importante, o mais difícil é falar do que não faz sentido. Exatamente. Fábio, deixa eu aproveitar aqui a tua fala. Sempre tem alguns questionamentos, né, no sentido de por onde começar, né? O que eu vou fazer, né, como uma iniciativa inicial disso. A gente tem realidades muito distintas de operadoras verticalizadas ou as que têm essa verticalização virtual, né, com parcerias, mas são coisas bastante distintas, né? Uma coisa é você fazer com um recurso teu próprio, outra coisa é buscar um parceiro e tal. Como que foi esse processo, né, de você decisório de escolher, vou começar então pela oncologia, ou vou começar pelo cuidado com TEA, com o que for. Como que você escolheu, qual foi, o que facilitou a tomada de decisão? Falou, acho que eu vou começar por aqui. O Vitor trouxe um pouco disso, falou, a gente começou a falar disso, teve gente ali que falou, eu gosto dessa conversa aqui, então talvez seja um caminho. Como que a gente escolhe por onde começar? Aí entra de novo o envolvimento da liderança, o envolvimento do conselho, o envolvimento da cooperativa de todos os médicos, até frente a algumas informações epidemiológicas. Eu vou dar o exemplo da oncologia. Nossa oncologia, 70% dos casos dos pacientes mama, então não tem dúvida, acredito que lá também, mama é o principal para qualquer centro, né? Mas quando a gente vê estadiamento 1, 2, 3 e 4, né, a gente vê quase 50% 1 e 2, 50% 3 e 4. Então, aquele negócio, putz, não adianta eu ficar nessa batalha, não adianta ficar numa batalha de quanto tratar só o caso grave, enquanto, de repente, não estou vendo as janelas de oportunidade que aconteceram antes, né? E isso um pouco, né? O quanto isso daí traz um prognóstico ruim, né, para as pessoas que estão no estádio 4, então perdi dentro de um modelo que não se sustenta, né? Então se eu ficar pagando só 3 e 4, e aí entra a questão do valor, né? Eu não vou, vai quebrar. A incorporação tecnológica em oncologia é muito forte, né? Todo entra muito de ligação, acho que tem que tentar, onde eu tenho oportunidades de uma certa forma de ter uma geração de saving para poder sustentar a incorporação tecnológica. Olha, como você falou, estou tirando da diária hospitalar para botar no negócio. Olha, estou tirando do tratamento evitado, né, para colocar na quimioterapia. Sim. Então você sempre tem que pensar nos modelos, onde ele continua com ponto de equilíbrio frente cada vez mais, isso é bom, a incorporação tecnológica, precisa acontecer, mas eu preciso ter, né, oportunidades em outros lugares para poder manter isso daí, né? E assim as coisas vão avançando. O que não dá é você, olha, não, vou só estar atuando aqui e achar que isso daí resolve. Não adianta tratar só 3 e 4 e esquecer do 1 e 2, né?
E levando essa informação que você começa a sensibilizar as pessoas. De novo, aquele negócio o quanto é importante você ter informação, o quanto é importante você conhecer as pessoas, conhecer os seus pacientes, para poder, a partir disso daí, levantar os problemas, né? Então não é, olha, eu acho que vou fazer. Não, levanta, vamos fazer por isso, porque Fábio, a gente reclama que o medicamento para tratar câncer é caro e está ficando cada vez mais caro, e é verdade, né? Os medicamentos no passado vinham ao custo de $50 mil, $100 mil por ano, eles estão vendo a $200 mil por ano, às vezes o Carticel $500 mil, né, como dose. Isso está cada vez mais frequente. O CAGR de medicamento oncológico está subindo 2 dígitos nos 10 tumores mais frequentes, então tem sim um problema. Mas vamos lembrar que os medicamentos são utilizados nos tumores avançados. Isso. Se a gente antecipar diagnóstico, a gente nem vai precisar reclamar desse problema. Exatamente. Além do que, o cuidado vai ficar bem mais equânime também entre SUS e convênio. Porque cirurgia e radioterapia são tratamentos muito eficientes para tumores precoces, né? E eles são igualmente realizados no SUS e no convênio. Hoje tem esse gap todo de cuidado. Nós estudamos o preço da jornada completa, primeiro ano, segundo ano, de todos os tumores. Então dá para falar, por exemplo, melanoma é 5.000% mais caro no estadiamento 4 versus estadiamento 1 Nossa. no primeiro ano. Colo retal é 900% mais caro, né? Câncer de pulmão é 400% mais caro, porque mesmo estadia 1 e 2 já é caro. Né? Mas a gente, por isso, tem que olhar cada câncer para ver onde tem a oportunidade. Mas, como regra geral, eu diria, para qualquer câncer, a primeira atitude de todos nós, de mãos dadas, com os dados colocados na mesma base de dados, tem que ser antecipar diagnóstico e prevenir câncer. É assim que esse Brasil vai conseguir sustentar o cuidado oncológico, porque vai dobrar o número de câncer nos próximos 40 anos no Brasil, porque nós estamos vivendo mais e porque os hábitos de vida não estão colaborando. Então nós precisamos educar as crianças, né, transformar a atitude dos adultos e ver todas as atitudes que a gente possa fazer. Ciência de dados vai ajudar, né? Inteligência artificial vai ajudar a mapear risco e onde atuar, mas essencialmente é a atitude das pessoas que tem que mudar. Atitude dos pacientes e a atitude de todos nós que estamos no ecossistema de saúde, fazer algo mais colaborativo do que fizemos até hoje, para prevenir e antecipar diagnóstico. Porque senão não vai dar para pagar o que vem por aí. Não vai dar. Vocês têm uma iniciativa muito legal nesse sentido de câncer de mama e trazendo o contratante para junto dessa jornada. Conta um pouco. Esse foi um projeto bem legal, está bem no começo, ainda tem 5, 6 meses. Né? Mas a gente, um pouco da saúde populacional e conhecer a população, isso daí é essencial. A gente começou a ver, isso daí é relativamente fácil para uma operadora saber quem fez e quem não fez mamografia e a idade da pessoa. Né? Daí não tem segredo nenhum. E a gente começou a ver que a nossa cobertura de mamografia para a população alva era 51%, o que não é ruim quando a gente fala de SUS, mas não é o valor que, por exemplo, falou o CDC ou literatura americana de 70%. Né? Então a gente falou, não, a gente precisa melhorar isso. Precisa melhorar isso daí, até porque senão a gente vai ficar na luta, né, daquele negócio. Entra tecnologia, vai pegar tardio, então vamos aumentar a nossa cobertura de mamografia. Né? Mas a gente conseguiu começar a fazer ligação ativa. E aí é importante, né, o quanto as pessoas estavam convencidas. A gente, o nosso navegador lá da oncologia começou a ligar para as pessoas, a gente sabia quem estava, né? E foram feitas mais de 2.000 ligações, né, convocando, olha, você quer fazer mamografia? Está atrasada? Se quiser fazer mamografia, estou marcando para amanhã. E seu laudo vai ficar depois de 2 dias. E se tiver alguma alteração, em 5 dias a gente vai passar com uma mastologista. Porque se eu estou levantando um problema, eu tenho que resolver, se for rápido. Né? Não posso levantar, agora você... Isso, se né? vira. Então, isso daí, a gente conseguiu ter uma aderência de 600 mamografias, assim, reclamação nenhuma. Porque, de uma certa forma, a operadora está dando a mamografia. Eu estou fazendo um bypass isso daí. Eu estou falando a mamografia como sendo algo como ação de saúde pública. Perfeito. Né? Então, olha, tá na faixa etária, não fez últimas 2, vamos fazer mamografia, a não ser que tem uma contraindicação, mas basicamente não houve nenhuma restrição quanto a isso. Né? 600 mamografias, aí tem... Mas o mais interessante, Rafael, é que a gente conseguiu
nessas 600 mamografias, a gente isentou a coparticipação, Legal. encontrar um caso de câncer. Que não foi, não, deu sorte. Não deu sorte porque quando a gente pega a literatura, a cada 1000 você vai conseguir 2 ou 3, né? Então foi mais ou menos, a gente sabia que ia chegar nesse valor e ia encontrar uma. Só que essa que a gente encontrou, completamente assintomática, completamente... Sim. E ela foi estadio 3, né? Aquele negócio, a gente evitou possivelmente que ela fosse para o 4, né? A intervenção da linha natural para a mulher é sensacional, né? Porque você mudou a história natural, você identificou essa pessoa, você viu. E aí entra a cooperação tecnológica, e quando entra muito, vem medicações muito caras, né? E para o Sadio 4 a gente evitou que essa paciente fizesse uma medicação de altíssimo custo. Sim. Ela deixou de fazer. Quando eu for analisar, é importante levar, olha, não só o contexto clínico que a gente teve, né? Mas a quanto isso daí teve de ponto de equilíbrio entre o desfecho e o quanto eu estou investir nesse programa, Sem isenção de dúvida. coparticipação. E só o tempo que o valor que ela deixou ela evitou, né? Eu sustentei todas as isenções da coparticipação e me deu um save lá de um ROI de 1 para 12, 1 para 14, ou seja, altamente, né? Mas o mais legal foi que a gente saiu de 51 de cobertura de mamografia e foi para 63, 64%. Legal. E muitas vezes não foi só naquelas mulheres que fizeram mamografia, porque muitas falaram, não, pode deixar, mas eu vou no meu ginecologista e eu faço. Sim. Você começou a sensibilizar as pessoas que aquilo lá, olha, você está com seu exame atrasado. E provavelmente deve ter aparecido nessa sensibilização outros cânceres que foram encontrados não por essa linha, mas talvez por outro, pelo próprio ginecologista, tudo, né? E para além do custo, né, Fábio, eu citei aqui o custo, ele é relevante, mas o outro elemento dessa equação, né, um câncer de mama estádio 1, hoje é 99% de estar vivo 5 anos depois. O estádio 4, no AC Camargo, é 42%, a chance de estar vivo 5 anos depois. Mas vai além. Não é só estar vivo, é estar produtivo. Exato. O estadiamento 1, a pessoa é um problema com solução, você resolve, ela volta plena para a vida dela. Se ela, qualquer função que ela fazia numa empresa, ela vai poder continuar fazendo. Né? Enquanto no estadiamento 4, isso é uma longa jornada de tratamento, com dezenas de visitas à instituição ao longo do primeiro ano, depois no segundo ano. O absenteísmo da empresa para se tratar é frequente, e também as empresas não estão preparadas para esse tema. Às vezes mesmo a pessoa estando produtiva, teve câncer, põe ela no cantinho, né? Você não promove por medo e não demite por pena. Né? E a pessoa que tem plena capacidade de contribuir para a sociedade, ser produtiva, às vezes é colocada no INSS. O nosso país também não aguenta o INSS exatamente. De pessoas que têm a possibilidade de se manter produtiva no mercado de trabalho. Perfeito. Então, cuidar de câncer hoje é muito mais do que um remédio para matar a célula tumoral. Lógico. A gente tem que olhar essa visão completa, e sucesso é, de fato, devolver a pessoa produtiva. Exato. Né? Pronta para contribuir para a sociedade. Né? Não é só viver. Exato. Sobreviver é pouco. Você tem que lutar pela plenitude funcional. Senão o custo é muito maior no longo prazo. Sem dúvida. Né? Mas aí tem um ponto legal que você trouxe, né? O que é custo direto e o que é custo indireto. E o custo indireto de algumas doenças, às vezes, é muito maior do que o custo direto que a própria jornada. Né? Então, isso daí, deixou de trabalhar, afastou, tem um cuidador para a pessoa, alguém deixou de trabalhar para cuidar da pessoa. E quando eu falo de uma doença, por exemplo, como o Alzheimer, né, o custo indireto é maior do que o direto. Né? Não sei, como oncologia, talvez o custo direto é muito... Mas, assim... Isso sem falar na incapacidade, sem falar né? Então aquele negócio, né? Falar de DALI, falar de QALY, né? Falar de anos, não só o Years of Life Lost, né? O YLE, mas a incapacidade de tempo de vida, né? Não só mortalidade. Então, assim, trazer essas ideias, né? Olhar a população, olhar as necessidades, né? Trocar ideias, né? Trocar projetos, está todo mundo envolvido. A gente tem um projeto com a AC Camargo lá em Uberlândia. E o que nos motivou, qual foi o ponto de partida? É compartilhar a mesma ideia. Aí quebra um pouco daquele mercado de desconfiança. Olha, vou tirar um ambulatório e um hospital porque vem da casada, vamos supor assim. Se você tiver e não tem como, porque ou você verticaliza tudo, que é quase que impossível, não tem como verticalizar tudo, acho que daí, num cenário como o da cooperativa, é impossível. Sim. Né? Não tem como. Mas você ter os prestadores, né?
aqueles preferenciais que entendem muitas vezes que não faz sentido fazer uma quimioterapia 2, 3 dias antes do óbito, que aquilo lá não vai agregar valor nenhum, pelo contrário, eu tô sendo iatrogênico, né? Dentro daquele negócio, vamos falar de paliativo também, vamos falar de repente, e às vezes o paliativo, depende da situação, não só agrega qualidade de vida, como a própria sobrevida. Daí do paliativo não é quer dizer abandonar o paciente. Então são aqueles dois polos, né? Então, o tratamento, né, da jornada, a prevenção e a paliação, que a gente precisa também ter esse olho. Claro que não é sim ou não, né? Você tem o tratamento junto com a paliação, as coisas são gradativas, mas é entender as janelas de oportunidade. As janelas de oportunidade estão em todo momento. Qualquer interação que a gente tem com o paciente é janela de oportunidade, né? Sempre eu posso fazer. Tratar o paciente. A sociedade às vezes tem a ideia de que quanto mais tratar, melhor. Não. E não é verdade. Mesmo numa proposta curativa, a melhor cirurgia não é a maior cirurgia. Pode ser que operar menos é muito melhor. Vou dar um exemplo. Câncer gástrico já é protocolo atual fazer sempre quimioterapia antes da cirurgia, porque há uma resposta total ou parcial do tumor e a cirurgia vai ser uma cirurgia bem menor. Se você vai tirar parte do estômago da pessoa e não o estômago total, né, a gastrectomia total, a chance de cura é a mesma, né, do que se inverter, só que você vive com o seu estômago. Você vai viver muito melhor, vai se alimentar melhor. Pensa a vida de um gastrectomizado total, né? Se precisa daquilo tudo. E esse exemplo de você modular para fazer só a coisa certa, aquilo que cura, preservando a função, ele é de uma profundidade muito grande no câncer. Porque às vezes todo mundo fala assim, não, tira logo, tira tudo. Né? Tirar tudo pode significar amputar uma perna. Quando não é necessário amputar uma perna. E isso começa no diagnóstico, porque as condutas de tratamento, elas dependem do nome, do sobrenome, da alteração molecular que o tumor tem. Se você não vai na profundidade correta do diagnóstico, as suas alternativas terapêuticas vão ser limitadas, ou grosseiras, ou a mais do que precisa. Então, existem alterações moleculares de tumor que justificam condutas clínicas ou cirúrgicas diferentes. Então, você vê hoje um laringectomizado total ou parcial cantar no coral lá do Zé Camargo, né? Que a gente faz isso para reabilitar o indivíduo e inserir ele socialmente. Ele não era para ter mais a voz e a gente faz tudo o que pode para ele preservar qualquer voz, mesmo que seja uma voz rouca, uma voz diferente da que ele tinha, mas ele continua. E a gente tem laringectomizados trabalhando no fórum como advogado, professores ou administradores, né? A vida dele continua. Para aquela voz acontecer depois de um câncer de laringe, o diagnóstico teve que ser correto. A proposta terapêutica ajustada para o mínimo necessário. Dá para preservar metade da laringe dele? Esse dá? Esse dá. Então vamos preservar. Depois a químio, a rádio, tudo feito na dosagem certa para evitar. Se você tratar mais, provavelmente o câncer vai embora. Mas perder funcionalidade não é justo, né? E quando chega lá no fim de vida, no paliativo, também é uma palavra que a gente precisa fazer o letramento da sociedade. Cuidado paliativo chama cuidado da dignidade humana. Né? Não se trata de deixar de cuidar. Pelo contrário, é cuidar ainda mais. É que cuidar de um paciente oncológico não é só remédio, gente. Tem muita coisa para ser feita que orbita em volta da proposta terapêutica, né? E o cuidado paliativo, ele cuida do indivíduo e cuida da família também. É a compreensão do momento da doença, o que está acontecendo e qual é o foco do momento é controlar os sintomas, né? Porque a doença está lá. E quem tem intimidade com a doença, quem conhece a agressividade biológica da doença, sabe dizer a hora que nenhum remédio funciona. E aí, tratar com remédio a mais o que não funciona, se não vai funcionar, não é só desperdício financeiro, é causar mal ao paciente e à família. Uma quimioterapia, antes dela conseguir matar uma célula tumoral, ela faz mal, porque ela mata também as células normais do indivíduo. Você vai dar quimioterapia desnecessária, você pode antecipar um óbito. Né? Você pode manter um paciente
fora da casa dele ou internado por uma complicação infecciosa, e aquilo, nos últimos dias de vida, puxa vida, é a chance dele estar com a família, sim, de perdoar e ser perdoado, de ressignificar, a família ressignificar, sim, várias coisas. Você está tirando essa oportunidade, porque depois que o paciente vem a óbito, e não adianta, se a gente não fala do óbito, só traz sofrimento. Né? Câncer, todos nós vamos morrer. Né? E o câncer acontece numa idade avançada, então o óbito faz parte. A gente tem que saber lidar com isso. O paciente vai a óbito, é muito importante para os familiares conseguir cada um deles seguir a sua vida sem traumas também, sem culpas. Isso o cuidado paliativo permite, porque ele traz o diálogo para a mesa. E eu acho que cuidar bem das pessoas, além de ser a coisa certa a fazer, economiza muito desperdício em oncologia. Né? Você falando, né, do negócio da incapacidade, do coral dos laringectomizados, né, me lembra aquele artigo do Porter, né, bem antigo, né, dos tiers, né, tier 1, tier 2, tier 3, né, e quando tinha lá tier 1, né, que estava todo mundo pensando tier 1, sobrevida 1 ano, 5 anos, tudo, tier 2, qualidade de vida, né, então, às vezes o tier 1, a disputa, vai chegar um momento que vai ser, mas o tier 2 fazer com menos repercussão, tentar fazer com que essa pessoa tenha menos efeito colateral, que ela tenha, né? Eu acho que aí começa a fazer sentido, né? Dentro a gente fala que o paciente é um paciente como um todo, né? Esse paciente, muitas vezes, ele tem que ser visto com uma pessoa que está inserido no contexto que precisa ser visto, aí o paliativo trabalha muito bem, está inserido uma família, tem que conhecer bem as famílias, e muitas vezes aquela questão do social, né, o biopsicossocial, e o social a gente deixa meio de lado, e às vezes faz principalmente nesse momento mais crítico, aquele negócio, você não mapeou a família, chega no momento, é o que desanda, né, todo o plano de cuidado daquele paciente. O paliativo ele tem que ser uma equipe tão protagonista na oncologia quanto é um cirurgião, quanto é um oncologista, sim, clínico, quer dizer, ele é parte do time, é parte da linha de cuidado. A gente tem paliativista especializado para o centro de referência de oncohemato, para o da pediatria, para o da mama, quer dizer, eles ficam especializados na doença, nos sintomas daquela doença, e eles protagonizam nas discussões. Então tem protocolo do paliativo que diz assim, olha, na primeira identificação de uma recorrência, já vai passar no ambulatório do cuidado paliativo para conhecer a família, entender preferências, entender as escolhas, e começar a influenciar a partir dali tudo que vai acontecer com ele. Sim. Não é para conhecer o paliativo na semana do óbito, pelo amor de Deus, né? Não é assim que se faz, né? Então ele tem que ser, e aí você está num ambiente controlado, com corpo clínico fechado, com um protocolo, na hora que você combinou que na primeira recidiva da doença, o paliativo começa, a navegadora, ciente do protocolo, ela encaminha. Não precisa do médico lembrar de encaminhar. Então a coordenação do cuidado é isso. Às vezes eu vejo o pessoal confundindo navegação com concierge, sabe? Não, isso é diferente. Navegação, a navegadora, ela age em cima de um combinado coletivo do que é o melhor pelo paciente. Como que você vai navegar se você não tem um protocolo? Eu acho que a navegação ela economiza recurso, ela coloca o paciente no trilho da eficiência, de tempo, de recurso, o paciente vive mais, vive melhor, porque o protocolo pré-definido é o melhor que a ciência pode fazer por aquele paciente. E cuidado paliativo está na ciência da oncologia e tem que entrar na vida do paciente o quanto antes. E aí tem uma coisa, tô até te... Imagina, gente, estou adorando aqui, não estou falando nada. Uma coisa que é importante aí, eu acho que o protocolo é muito importante, sem dúvida. O protocolo, né, você tem que ter um modelo, o protocolo em cima, mas o plano de cuidado também é importante. Mas o plano de cuidado não é o plano de cuidado da enfermeira, do médico, do praticante, é o plano de cuidado do paciente. E todo mundo está entendendo, olha, o que é o plano de cuidado? Não, vamos tratar, claro, vamos aliviar sintomas, tudo, né? E todo mundo está alinhado quanto a isso. Né? Se a gente tem um cuidado coordenado, vem todo mundo alinhado com o mesmo propósito, isso não serve só para oncologia, serve para tudo, né? Olha, qual é o objetivo? Às vezes o objetivo, o médico entra até como, em algumas situações, até como da condição clínica, para que o paciente ganhe alguma coisa funcional para poder sair do hospital, para poder reabilitar. Então, saber o que cada um está fazendo e qual é o objetivo final daquele paciente, como cada um contribui, é muito importante. Né? Então a equipe Nutri vai estar dando sustentação para que exista uma melhora da capacidade funcional, que de repente é o que precisa para esse paciente poder ter o mínimo de autonomia e independência para ir para casa. Deixa eu contar como a gente define isso lá na Camargo, né? O protocolo
é o combinado coletivo do que nós vamos fazer com o paciente, Uhum. mas ele é definido para a doença. Uhum. Então, câncer de mama, estadiamento 1, estadiamento 2, 3, 4, o que é que eu faço? Esse eu faço cirurgia para tratar esse câncer, esse eu faço com quimioterapia neoadjuvante, protocolo. Uhum. Agora, para eu chegar na cirurgia ou na quimioterapia neoadjuvante, eu tenho uma jornada, Uhum. que eu tenho que pedir alguns exames, eu tenho que Isso. passar no anestesista, eu tenho que fazer um risco cirúrgico e tudo mais. Isso a gente chama de jornada clínica. A jornada clínica, ela está definida, cada visita está pré-estabelecida de quem tem que ver Uhum. e o que tem que pedir de exame, o que tem que fazer. Então, a navegadora, ela tem essa jornada clínica definida. Então, por exemplo, câncer de tireoide, nós previmos 11 visitas em um ano, do começo da suspeita até o segmento. São 11 visitas, na máximo da eficiência vão ser 11 visitas. Tá. Porque se eu conseguir fazer todos os exames no mesmo dia, como eu previ que tem que ser, às vezes não é possível. Uhum. O paciente não está disponível, a operadora não autoriza todos os exames que tinha que fazer naquele dia, então a gente tem as ineficiências. E para além disso, como a gente desenha o protocolo e a jornada baseado no estadio clínico, né, no CID, no estadiamento clínico, o indivíduo terá suas particularidades, que são as comorbidades, as dificuldades sociais que ele apresenta, que a gente tem que adaptar o protocolo muitas vezes. Uhum. Por isso tem uma variabilidade. Uhum. Nem todo mundo vai fazer exatamente o Sem protocolo. Às vezes você pode precisar pedir um eco num paciente para estadiar, Uhum. né, durante o preparo cirúrgico, que você não pede para uma pessoa jovem em asa 1. Uhum. Então, aí vem as variações todas que a gente tem. E só dá para fazer assim. Quando a gente foi construir isso tudo, olha só, hein? Mesma instituição, corpo clínico fechado, que se conversava todos os dias, eu encontrei situações aonde, no segmento de 6 meses da doença, o cirurgião pedia para o paciente voltar 6 meses depois e o oncologista clínico também pedia para o paciente voltar 6 meses depois. Uhum. E para estadiar, ambos pediam uma tomografia, para reestadiar. E o paciente obedece. Sim. Então, na mesma instituição, eu encontrei um paciente fazendo 2 tomografias no mesmo dia. Quando a gente foi juntar isso tudo para escrever o protocolo e a jornada de Sim. cada Cancer Center, C. Camargo publicava os livros, hein? Manual de Conduta Sim. Cirúrgica Oncológica, Manual de Oncologia Clínica, Manual de Radioterapia, seguido por todas as residências médicas do país. Né? A gente achou que era só juntar as luzinhas de Natal e acender. Não. Sabe o que eu encontrei? Um monte de redundâncias. Sem Que dúvida. um livro falava uma coisa e o outro falava também, e a gente praticava as redundâncias. E todos estavam certos. E também tinha um gap. Tinham gaps. Eu achei que você fazia isso, você não fazia? Bom, no câncer de mama, nós precisamos de 45 reuniões para chegar no protocolo final. Nossa. Foi a primeira. Depois a gente aprendeu que não dava para ser assim, daquele jeito, né? Uhum. Aí a gente, pega o NCCN. O CCN é o protocolo. Agora você me diz o que justifica fazer diferente Sim, disso aqui. exato. Aí a gente encurtou bem o processo. Sem né? dúvida. Me prova que precisa Mas eu mudar. encontrei várias coisas que ao longo do tempo a gente foi removendo. Então, vamos supor, teve uma tese de doutorado na C. Camargo que disse lá na patologia que os carcinomas in situ de mama que expressam HER2 na imunistoquímica têm mais chance, uma chance muito maior de recidivar ou de evoluir para invasivo no futuro. Uhum. Então a patologia começou como rotina a testar o HER2 no carcinoma in situ, porque a tese mostrou Sim. que tinha uma utilidade. Bom, mas o oncologista nessas reuniões falou assim, mas eu não uso isso para nada, porque eu não vou dar trastuzumab para quem tem carcinoma in situ. Uhum. Ah, não, vamos parar de fazer? Vamos, paramos de fazer. Né? Só para ver que num ambiente fechado, corpo clínico fechado, integrado, eu encontrei essas coisas. Imagina num ambiente fragmentado, quanta redundância tem, quanto gap de cuidado tem. Então, escrever o protocolo, escrever a jornada e fazer uma navegadora, executar aquilo o tempo todo, eu acho que foi de um ganho absurdo para pacientes, para operadoras e para nós mesmos, porque a gente fica mais feliz de fazer mais com menos, né? E isso hoje é uma realidade em todos os centros de referência, acho que faz uma diferença muito grande. Sem dúvida. Para quem trabalha do lado das operadoras, né? Esse é um desafio gigantesco, né? A gente não consegue ter esse olhar
né, tão transversal dessa jornada do paciente, e muitas vezes essa redundância é algo absolutamente frequente, acontece todo santo dia, um paciente fazer o mesmo exame depois de 2 semanas, porque um outro médico pediu e ele nem perguntou se ele tinha feito. Vai lá e faz esse outro aqui. Enfim, isso é uma dificuldade, muitas vezes a gente não sabe nem se o paciente faleceu, né? A gente não sabe o dia que ele internou. Integrar tudo isso é bastante difícil. Vitor, eu queria que você contasse um pouco pra gente do que vocês têm feito lá no AC Camargo, no sentido da análise dos medicamentos, da utilização deles. Eu acho que tem uma iniciativa muito interessante, e ouvir um centro de referência falar sobre isso, eu acho que é algo absolutamente relacionado com o tema, com o valor, né? Conta pra gente um pouco aí, Vitor, o que vocês têm visto, o que vocês têm feito lá? O medicamento, ele nos preocupa muito pelo custo. Eu acho que é muito bem-vindo toda a sobrevida que a gente tem visto, né? Mas do lado do custo, ele tem desafiado a gente a pensar muita coisa. Como instituição que participa do ecossistema, eu acho que tem uma concentração indevida, né, de todas as receitas, nos medicamentos. A gente acaba tendo serviços mal remunerados e medicamentos remunerados além da necessidade, né, eu diria. Precisamos melhorar esse tema, mas porque a gente tem visto que o consumo hospitalar está caindo e o medicamento está subindo de uma forma desproporcional no conjunto, a gente tem estudado bastante esse tema. Então, o paciente chega no AC Camargo, ele fica 12 meses, 24, 36, a gente tem lá segmentos até de 40 anos de pacientes, né? Eles fazem tudo lá. 95% dos exames que os médicos pedem são realizados lá dentro. O paciente entende e compreende que é diferente, porque tem um radiologista especializado no câncer dele, né? Um patologista especializado no câncer dele. Então ele entende a diferença e quer fazer tudo lá. Isso nos capacita a entender o custo completo da jornada. A gente tem conseguido estruturar para cada câncer quanto custa os primeiros 30 dias, 90 dias, 6 meses, 12 meses, 24 meses para cada câncer. E também abrir quanto disso é medicamento, quanto é consumo de estrutura hospitalar, honorário médico e assim vai. E, obviamente, o medicamento, a gente vê ano após ano ele transformar o custo do tratamento, né? Nós temos 4 iniciativas nesse tema. A primeira delas dentro do escritório de valor tem uma área que faz a adoção de novas tecnologias. Cada novo medicamento que a indústria traz para o mercado brasileiro, a gente avalia, pega o trial clínico, vê o tamanho do benefício, vê o quanto ele vai aumentar de custo e a gente toma ali uma decisão se o AC Camargo vai ou não vai incorporar aquele medicamento no seu protocolo. Mais frequentemente incorpora, mas a gente tem todos os anos 2, 3 exemplos de medicamentos que a gente não incorpora. O que a gente não fez ainda e está disposto a começar a fazer é também desincorporar. Pegar, analisar o que aconteceu nos últimos 5 a 10 anos com medicamentos que a gente incorporou, e aí vem imunoterapia, terapia-alvo, e checar, né, se ele entregou o benefício que o trial clínico disse que entregaria, e quanto foi o custo, e quanto adicionou de custo de medicamento, foi compensado pelo menor consumo hospitalar ou por outro fator que seja, né? Então, essa análise a gente tem o dado e precisa começar a fazer. A segunda coisa são os esquemas de tratamento. Nosso corpo clínico coloca uma boa dose de energia nesse tema. Eu digo assim, às vezes a indústria lançou no trial clínico, quando ele chegou no mercado o medicamento, ele chega para ser usado como adjuvância. Então você faz a cirurgia, e depois da cirurgia você vai manter aquele medicamento por 12 meses, né? Ciclos a cada 28 dias, 21 dias por 12 meses. Aí você vai, depois dessa incorporação, vários pesquisadores do mundo passam a experimentar abordagens novas, né? Então eu tenho exemplos, por exemplo, no melanoma e no câncer de pulmão, a gente começa a fazer neoadjuvância em vez de fazer adjuvância, faz 4 ciclos de neoadjuvância, opera depois, e se na cirurgia, quando vai para a anatomia patológica, não se encontra nenhuma evidência da doença, quer dizer, a doença respondeu completamente aos 4 ciclos de imunoterapia, a gente pode não precisa continuar com a adjuvância depois. Então,
você ia tomar 12 meses de imunoterapia, nós estamos falando de medicamentos de 40, 50 mil reais por dose, né? Então você ia usar 12 meses, você usa 4 antes da cirurgia e não usa depois. Né? Isso reduz significativamente a dose total de imunoterapia e o custo. E os pacientes têm vivido com a mesma longevidade e a qualidade de vida fica melhor, porque esses medicamentos eles trazem algumas complicações. Sim, não. Pode ser efeito imune-mediado, ou se for uma quimioterapia convencional, pode imunidade, né? E a pessoa às vezes pega infecções, vai no pronto-socorro, interna. Então, tomar menos medicamento para atingir o mesmo desfecho é uma ótima notícia para o paciente e para o sistema, né? Então, esquemas é uma outra frente de trabalho. Terceira frente de trabalho, eu acho, a gente tem estudado dose de medicamento. Temos lá um trial clínico de iniciativa do nosso corpo clínico, né, doutora Raquel Hickman, está estudando para tratamento de tumores neuroendócrinos se meia dose não é melhor do que a dose cheia. Então a indústria lança o medicamento com uma dose proposta, Sim. e a gente começa a usar no mundo todo. E aí, essa é a vantagem do AC Camargo, está conectado com o mundo, né? A gente é sócio da Organização Europeia de Instituições Oncológicas, são 150 instituições e a gente troca muita informação. Então você começa a ver que em todo lugar os pacientes estão tendo dificuldade de tomar a dose recomendada. Eles têm efeitos tóxicos que frequentemente você tem que reduzir a dose um pouco para ele aguentar continuar o tratamento. Sim. Ou você tem que interromper o tratamento até ele recuperar. E aí, pasmem, os pacientes que reduziram a dose porque não aguentaram tomar, viveram a mesma coisa do que os que tomaram a dose cheia. Bom, peraí, se eu dou meia dose e vive igual, então agora a gente está rodando um trial clínico prospectivo, onde a gente está testando, está randomizando os pacientes com a dose cheia recomendada e meia dose, que tem evidência de publicações que meia dose é melhor do que dose cheia. É menos tóxico e vive igual. Então, estamos fazendo esse teste. Daqui a pouquinho a gente vai ter o resultado para o Brasil. Se a hipótese for confirmada, a gente incorpora isso no nosso protocolo, conta para as operadoras que a partir de agora a gente vai fazer assim. Quem sabe isso influencia o sistema como um todo. Ninguém vai ser obrigado a fazer o que a gente está dizendo, porque o trial original fala dose cheia. Mas nós temos o compromisso de usar a menor dose possível para atingir o melhor resultado. E a quarta iniciativa é trabalhar com a indústria farmacêutica, e eu tenho visto um crescente interesse da indústria nesse tema, é no compartilhamento de risco. Né? Os medicamentos têm vindo cada vez melhores, eles têm uma eficácia melhor, mas eles não funcionam plenamente em todos os pacientes. Sim. Tem pacientes que é incrível, né? Você pega um câncer de pulmão, estadiamento 4, faz imunoterapia, uma situação que no passado o paciente tinha meses de sobrevida, hoje está vivendo 5 anos, 10 anos. Né? É incrível o benefício que a gente gera em alguns pacientes. Por outro lado, outros não respondem. E aí você tem uma heterogeneidade muito grande, quer dizer, muito custo para o sistema. Quando funciona, maravilha, todos ficam satisfeitos, acho que até a operadora fica satisfeita de pagar por um tratamento que funcionou muito bem. Sim. Né? Mas quando não funciona é uma frustração generalizada. Então, será que a gente pode pagar menos por um medicamento que não funcionou? Ou será que a gente pode criar algum contexto? E aí nós conseguimos evoluir em algumas frentes dessa. Né? Para câncer de pulmão, fizemos com a atezolizumab, que é produzido pela Roche. Nós, 2 anos atrás, assinamos um contrato onde a expectativa é de uma melhora, um percentual de pacientes, cerca de 30% dos pacientes, que a 4 a 6 meses o paciente tem resposta. Né? E depois o grau de resposta cai. Então, se a gente faz o PET-CT a cada 2 meses do paciente e avalia. Se ele não responder no 2º mês, no 4º mês ou no 6º mês, a gente tem uma condição diferente nesse medicamento, né? Que o AC Camargo se compromete a beneficiar as operadoras também. Tá bem? Então, eu não quero ficar com recurso para mim. Eu quero que esse benefício alcance a operadora. Estou mais interessado nesse momento a fazer o ecossistema virar para um pagamento baseado em valor do que em salvar recursos para melhorar o resultado da instituição. Acho que como uma fundação é o nosso papel. Perfeito. Esse é o compromisso que a gente tem. Bom, passou esse tempo, sabe o que aconteceu? É um câncer raro. Acho que foram 11 ou 12 pacientes até agora.
todos passaram do prazo respondendo bem. Então eu não tive nenhum benefício financeiro, mas eu tenho uma notícia boa para os pacientes. Nossa, Camargo viveu mais do que o trial disse que ia viver, mais do que esperava. Bom, nós desafiamos a Roche. Falamos, ô Roche, o risco está pequeno para você. Vamos usar um pouco mais. Vamos dar um passo a mais, e a gente está agora conversando de uma fase 2, onde ela vai avançar no risco que ela pode correr com esses medicamentos. E estamos discutindo expandir para outros tumores, né? Para o mesmo atezolizumab, é usado em câncer de fígado, e até para câncer não pequenas células, que é um tumor muito mais frequente no caso do câncer de pulmão. Então a gente está estudando novas maneiras de fazer. Carticel também, primeira leva de Carticel chegou no Brasil e era um valor. Agora a gente está estudando maneiras de fracionar o pagamento, e caso o paciente venha a falecer, quer dizer, não respondeu, como é que a gente pode não pagar por um medicamento se o paciente faleceu, ou não pagar, fraciona, né? Exato. E pelo menos o que faltava pagar, Isso. você quita. Então estamos tentando, estamos desafiando a indústria, e a resposta tem sido interessante. É sempre um movimento lento no início, mas depois que você construiu essas condições e tem já um contrato assinado, quer dizer, os jurídicos de ambas as partes encontraram o caminho para fazer. Aí você venceu a primeira barreira, as próximas eu acho que o esforço é menor. É menor, né? Então eu estou otimista, né? A gente tem com a Johnson também, quer dizer, a Johnson, a gente tem um programa de qualidade cirúrgica com a Johnson que, caso a gente atinja metas de qualidade internacional, a gente tem kits de cirurgia bonificados, né? Que eu posso utilizá-los, por exemplo, para assumir o risco num bundle com uma operadora. Perfeito. Então, isso está nascendo, a gente está conseguindo executar. E por que o AC Camargo está fazendo? Porque a indústria, para poder convencer a matriz lá fora do país de que isso é bom, ela precisa de dados, né? Sim. Precisa de dados antes para montar o desenho, precisa de dados depois para provar que ela está fazendo uma condição financeira diferente, porque de fato aconteceu. Então os dados, eu acho que são a fonte dessa confiança. Como a indústria já audita o nosso prontuário por conta de pesquisa clínica, e aí a gente tem lá mais de 100 estudos de pesquisa clínica rodando, e é frequente, né? A indústria conhece o nosso prontuário, conhece o protocolo, conhece o corpo clínico, a qualidade do cuidado. Obviamente ela quer que um paciente... Ela tem que acreditar que o paciente não evoluiu bem por conta do remédio. Ela tem que saber que eu fiz tudo certo, que o protocolo de cuidado foi bom e que a falha não se traduz por uma falha do serviço. Perfeito. Né? Se ela tem essa dúvida, ela não vai assumir um compartilhamento de risco. Exatamente. Então, ter o protocolo, ter a auditoria, ter os dados disponíveis, acho que foi o que fomentou isso daí. E acho que se todo mundo trabalhar no dado, isso fica mais difuso. Sem dúvida. Eu acho que isso aí é uma coisa legal. Às vezes o protocolo ele não é congelado ao longo do tempo. E a questão de ter esse espírito crítico, através de pesquisa, do quanto isso daí muda, né? Você vai aperfeiçoando, sempre adotar ele com muita criticidade, né? Sim. Então, isso você só faz com geração de conhecimento. Geração de conhecimento do ponto de vista populacional, geração de conhecimento do ponto de vista do paciente, né? Então, a gente falou um pouco dos modelos preditivos, né? Quem é o paciente que vai me dar problema daqui a pouco tempo? Em vez de ficar pegando não, esse é o paciente, isso na visão da operadora. Esse paciente, do jeito que está, o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos? O que vai acontecer? Porque aí eu consigo ter uma janela de oportunidade para poder fazer a intervenção no momento certo e evitar que aquilo aconteça. Então, acho que tem um espaço aí muito grande para tecnologia, pesquisa, inovação, né? Dentro das linhas de cuidado. Né? E construir, de repente, uma linha de cuidado que seja dinâmica, que ela consiga aprender com ela mesma. Né? Olha, nós revisitamos as nossas linhas de pesquisa na Camargo e criamos 2 novas linhas de pesquisa. Uma que chama Aspectos Econômicos da Jornada Oncológica e a outra que são as tecnologias digitais para a evolução da jornada. Né? As 2 em busca de eficiência. Então, encontrar territórios que a gente possa... E aí botar massa de gente pesquisando mesmo, fazer mestrado profissional, mestrado acadêmico, produzir real world data, trazer pesquisador que pensa economia, né? Para a gente achar saídas, alternativas para fazer mais com menos. E do lado digital, toda essa onda de inteligência artificial, ela tem que ser usada a serviço da sustentabilidade do setor.
Porque dá para fazer qualquer coisa com inteligência artificial. Uhum. Mas tem muita fumaça nessa história. Tem muita é. gente utilizando para coisas que não geram valor. Uhum. Então a gente definiu segurança do paciente, inteligência artificial que aumente a segurança do paciente, que aumente a eficiência do cuidado, que tire retrabalho das pessoas para que elas possam dar foco, e que encontre as oportunidades, né, de reduzir custo e fazer mais com menos, né? Então essa convergência de atores e iniciativas e agora tecnologia, eu tenho muita esperança que essa onda de tecnologia que está chegando na saúde, ela vai ajudar a trazer eficiência e redução de custos. Sim. Porque esse é o drive do momento. A ciência já fez muito pela oncologia, agora é hora da gestão. E é legal porque quando a gente fala da pesquisa, né, do mundo real, né, e às vezes quando você olha uma jornada de cuidado, você tem fatores que interferem tanto quanto uma resposta à medicação. Por exemplo, o tempo, né? Você falou que o tempo é uma variável muito importante. E o tempo, por exemplo, quando a gente pegava nesse estudo que a gente fez, né? A gente pegava 3 meses, o paciente se perdia, né? Sim. Entre a mamografia e a gente conseguiu trazer isso daí para menos de um mês, né? E isso muitas vezes no estudo de vida real, de jornada, você consegue ver, olha, não, o tempo foi tão importante quanto usar a incorporação de tecnologia. O tempo está totalmente na nossa mão. Exatamente. Então, às vezes você tem algumas coisas do ponto de vista não clínica, mas administrativas, em termos de jornada, de coordenação, que tem tanto prognóstico quanto o tratamento. E isso vou a gente te dar não um consegue exemplo chegar. disso aí, claro. Na pandemia, nos primeiros 3, 4 meses da pandemia, com aquela história de fique em casa, ninguém foi fazer mamografia, ninguém foi fazer um monte de coisa, e quem estava com sintoma de câncer coloretal também ficou em casa, porque dava para aguentar. Eu tive um escape de sangue, mas quem sabe não é nada, né? Tá tão perigoso lá fora, eu vou ficar em casa. E depois de 6 meses a gente reavaliou o que aconteceu, e 6 meses de pandemia, a gente aumentou 25% o paciente que chegou com estadio necessitando quimioterapia. Nossa. Então, câncer coloretal, 2 a 3 meses de retardo na investigação muda o estadiamento e pode requerer quimioterapia para tratar. Aumenta o custo, diminui a chance de ficar curado, né? Então, é muito importante. A gente estudou dos últimos 20 anos o ganho de sobrevida de cada tumor. Então, câncer de pulmão, por exemplo, em 2000, quem era diagnosticado com câncer de pulmão em 2000, tratado integralmente no AC Camargo, só 10% estava vivo depois de 5 anos. Hoje é 51%. Isso considerando todos os estadiamentos, tá? Claro que o estadiamento 1 vive muito mais do que o 4. O que é que fez essa transformação de 10% de sobrevida em 5 anos para 50%? Não foi só medicamento. A gente melhorou muito o cuidado em UTI. A gente melhorou fisioterapia respiratória. Nos últimos 20 anos fez uma transformação, né? Os pacientes vivem mais porque tem mais apoio. Às vezes é espantoso ver uma operadora que não quer credenciar a reabilitação. Sim. Ela acha que não precisa. Não, você trata câncer. Eu falo, então, né? Precisa ter reabilitação. A gente transformou o cuidado de câncer coloretal com fisioterapia e nutrição aplicado antes da cirurgia. Então o paciente vem fazer, ele tem um câncer coloretal e ele vai operar e você tem o processo de APA, né, anestesia, pré-operatória, autorização do operador, que pode levar 15 dias, 21 dias, né, úteis. Então nessas 2 semanas, 3 semanas que a gente tem, a gente começou a intensificar, isso foi identificado pela própria nutricionista e fisioterapeuta. Falou, se você me deixar entrar antes, eu acho que eu consigo melhorar esse desfecho aí. E a gente começou um programa de pré-habilitação. Então a gente corrige a nutrição, quer dizer, o estado nutricional do paciente em 3 semanas, 2 semanas, e fortalece ele. Então ele vai pela cirurgia, faz a cirurgia, ele cicatriza melhor, ele consegue andar no primeiro pós-operatório porque ele está melhor nutrido e está fortalecido, né? Também é um tempo para você ajudar o paciente a compreender os riscos da cirurgia, o risco da queda no pós-operatório, e ele se envolve muito mais com aquilo, quer dizer, o paciente vai melhor no pós-operatório, tem alta antes, né? Fica mais barato para o operador, é melhor para ele, porque a gente introduziu um nutricionista e fisioterapeuta antes da cirurgia. Essas coisas fazem uma diferença brutal. Né? Não é só medicamento.
Um doente com a mesma prescrição, ele vai evoluir muito diferente a dependendo do cuidado integral, multidisciplinar que ele vai receber. Sem dúvida. Acho que estar dentro de um Cancer Center faz muita diferença nesse sentido, né? Você consegue pegar o paciente desde o pré até o pós. E dar voz para todo mundo, né? Não pode ser uma pessoa manda e o resto obedece. Um time multidisciplinar de alta eficiência, cada um tem que ser muito bom no seu instrumento, né? Claro, né? Mas se não tiver uma orquestra que combina o jogo, que ensaia, e que ensaia todo dia, né? Nunca vai virar orquestra, vai virar sempre um barulho. Sim. Todo mundo tocando bem um instrumento, mas sem coordenação vira uma confusão. Por isso que é complexo, ao mesmo tempo fascinante, né? Porque organizar isso é diferente de uma cirurgia de apendicectomia que vai lá, opera e vai para casa no dia seguinte. Eu tenho pessoas envolvidas de um lado, né, da equipe, né, várias pessoas do outro lado, eu tenho o paciente e a família dele. Então é um desafio, e esse desafio, se você não tiver uma organização tanto horizontal como transversal, né, de um serviço, você acaba perdendo eficiência e acaba tendo impacto em coisa que a gente às vezes não vê nos trials de medicação. Você, de novo, a questão do tempo, a questão do você fazer a transição de cuidado mal feita e o paciente volta a internar porque quando foi pro home care não estava alinhado. Então tem muito dessa perda da energia, né? Quando você tem vários elementos numa cadeia, numa linha de cuidado que não conversam entre si, que não estão alinhados, né? E que muitas vezes você acaba regredindo na situação inicial porque eles não estão entendendo. Sim. Então aí o quanto, né, entra em modelo, e quando a gente fala de modelo, né, toda a infraestrutura para sustentar esse modelo também não está preparada. Quando eu falo de prontuário digital, o prontuário digital é uma das coisas mais difíceis, você colocar essa linha de cuidado, esse modelo de assistência dentro do prontuário digital, que foi feito dentro do cuidado episódico. Mas, Fábio, embora a gente não tenha dados perfeitos, o que está aí dá para fazer bem melhor. É isso que eu não vou esperar o dado perfeito para transformar. O que está aí dá para fazer bem melhor. A gente precisa estar mais próximo. Cada um tem uma peça do quebra-cabeça, a gente vai precisar montar o quebra-cabeça junto, né? Botar em cima da mesa o que cada um sabe e pensar junto a solução. Não é simples, não é fácil, mas cada vez mais os diálogos estão qualificando, a gente está conseguindo. Se antes a gente não tinha diálogo com a indústria, o diálogo era só para o reajuste do medicamento desse ano, eu já consigo falar de outras coisas hoje. Com operadoras a mesma coisa, eu consigo hoje compartilhar dados a cada trimestre, mostrar para elas as coisas que estão acontecendo, e a gente pensa junto o que fazer, né? E o interesse nosso, a Secamargo, eu acho que a estratégia que nós montamos para esse triênio vai muito além do nosso muro, quer dizer, não adianta ficar bom para mim, tem que ficar bom para o sistema todo. Então, o projeto que nós estamos fazendo, eu não trato nenhum paciente em Uberlândia, não tenho, a Secamargo não vai lá fazer quimioterapia, mas a gente está ajudando a subir a régua, a qualificar então, a oncologia nacional. Conte um pouco para a gente, como que é essa interação, e aí tem a questão até, você está em outro estado, tendo uma assessoria da Secamargo aqui para falar sobre oncologia, como que funciona? Para nós faz sentido isso, porque a Secamargo formou gente de todo o Brasil. Tem ex-aluno da Secamargo em todos os estados brasileiros. E eles nos procuram até hoje, pedindo ajuda, falando assim, tá cada vez mais complexo fazer oncologia. Então a gente tem ido a todos os estados, né, encaixar em prestadores, em operadoras, onde quer que estejam as pessoas que pensam oncologia como nós, a gente quer poder aportar os nossos 70 anos de conhecimento para trazer eficiência para o sistema. Né? Não é justo que o paciente tenha que ir até o Secamargo para ser bem tratado, a gente quer qualificar a ponta e ser reconhecido como um centro de alta complexidade, quer dizer, que os sarcomas, o câncer do olho, o câncer pediátrico, o transplante, o carticel venha para nós. Mas um câncer de mama estadiamento 1, um câncer coloretal precoce tem que ser bem tratado em qualquer cidade que a pessoa more. Acho que essa é a nossa iniciativa. É um projeto grande de encaixe com o ecossistema, que a gente entra com conhecimento, mas também se beneficia por um reconhecimento da nossa expertise, que a gente possa receber os pacientes mais complexos, né? E todo esse conhecimento tem que irrigar o país, porque, de novo, a onda de câncer que está chegando, a gente não suporta. Pois é. Se a gente não agir em conjunto. Atual,
Então, o Fábio que nos procurou, né? Eu acho que uma iniciativa legal, a gente está muito feliz. Essa semana a turma teve todo lá, você pode contar o detalhe aí. Não, acho que foi um pouco dessa... O negócio da rede, né? Quando a gente tem que trabalhar em rede, quando eu falo rede, não é um pouco dos stakeholders, né? Então tem que estar o ecossistema, tem que ver o ecossistema em várias perspectivas, né? E aí falando de nível de cuidado, né? Acho que é importante a gente ter isso daí. A gente tem um centro de oncologia que faz uma quantidade boa de infusão, né? E um pouco dessa parceria, disso daí, é para poder ter realmente trabalhar juntos com o mesmo propósito, né? Então a jornada que a gente enxerga é igual à jornada que vocês enxergam, né? O protocolo que eu enxergo é igual ao protocolo que vocês enxergam, porque de repente a gente pode construir juntos. E quando a gente fala de um modelo, né, de um modelo que hoje é o Cancer Center, mas ainda na cidade de São Paulo, eu acho que é uma oportunidade muito grande de trabalhar com uma rede de apoio, né, porque quando a gente pega um paciente, vou dar um exemplo, que vai fazer um transplante de medula em uma outra cidade, muda a vida dele completamente. Completamente. Né, completamente, muda a vida, muda... Da família. Então, eu acho que cada vez mais com a tecnologia acessível, né, você vai conseguir. E Uberlândia é uma cidade que tem um recurso bom, né, mas Sim. a gente precisa, de uma certa forma, acho que trocar essa experiência para saber. Então, ajudar a coordenar melhor a jornada, né, as eficiências de protocolo, como eu falei, dá para fazer neoadjuvância em vez de adjuvância. Quer dizer, a gente transferir conhecimento, transferir boas práticas, né? Acho que isso a gente está à disposição. E quando a gente fala de um projeto, de uma parceria de médio e longo prazo, né, que foi um pouco disso, a gente quer fazer pesquisa junto, gerar conhecimento junto, a gente quer, de repente, eu tenho aquele negócio que não entra no trial clínico e às vezes pode ser que exista uma condição geográfica até em Uberlândia que tem impacto numa questão clínica. Olha, eu tenho um acesso melhor, o paciente às vezes tem uma maior aderência, por exemplo. Então por isso que tem que fazer a leitura do protocolo, da linha de cuidado dentro da vida real, como ela é. Sim. E às vezes, da vida real como ela é, às vezes pode ter diferenças que sejam marcantes, que algum lugar tenha e outro lugar não tenha. Mas o importante é saber essa diferença, porque você pode, de repente, mudar ela. Então, esse negócio sempre ser provocado, né? Provocado a fazer diferente, provocado a avaliar, reavaliar, ser provocado a fazer melhor, né? Medir, né? E não tem hoje em dia, para qualquer contexto, né? De operadora, para quem faz assistência, você sempre pensando diferente, sempre pensar nas oportunidades, sempre olhar para frente, porque as soluções que antes davam certo não vão dar mais certo. Que trouxe a gente até aqui, provavelmente não vai levar. Não adianta, você vai ter que ter esse negócio. Olha, vamos olhar para poder ver onde existe oportunidade. Aquele negócio, olha, putz, numa jornada de cuidado, de repente eu tenho muito foco no momento e esqueço os outros. Eu tenho certeza, né, que isso daí vale para qualquer outro tipo, não só no câncer. A gente falou um pouco de terra, a gente falou um pouco de outras linhas, envelhecimento. Tem que pensar diferente. Hoje em dia a gente tem que ser provocado, a gente não pode ser reativo. Eu acho que talvez a mensagem, né, da operadora, a operadora tem que ser proativa. Ela tem que estar propondo alguma coisa diferente. Ela não pode ser reativa, né? Ela precisa trabalhar junto, provocar o prestador. Ela precisa ser um elemento que agrega valor. E lá na unidade de Uberlândia a gente faz muito disso daí. A gente está sempre procurando a melhor prática, tentando realmente não só a pessoa que paga o prestador, mas que pague aquilo que ela consiga enxergar. E pague bem aquilo que ela consiga enxergar. E entra aquele negócio do valor, né? Exato. Eu preciso saber o que eu estou pagando. Eu não vou só pagar. Porque se eu pagar, estou nivelando todo mundo de uma forma fora. Inclusive, eu estou sendo injusto com a pessoa que faz bem, né? E não dá nenhum. Então, a operadora começar a enxergar não só o quanto ela está pagando, se é alto ou é baixo, mas se chegar, se isso daí está mudando a jornada natural, a linha natural daquele paciente, isso é importante, porque às vezes é barato, mas é um barato que quando você tomba o custo, você não vê evolução nisso. Sem dúvida. Quando a gente fala de valor em saúde, sem dúvida nenhuma, acho que um das molas propulsoras aí é a questão do modelo de remuneração, né? Como que vocês têm visto isso no sentido de uma operadora que paga seus prestadores, as suas parcerias? E aí eu queria entender também se o médico entra nessa
modalidade de pagamento diferenciado por performance, alguma coisa do tipo. E do teu lado, Vitor, como que tem isso, como você tem visto isso com relação dessa relação com as operadoras? Elas estão abertas a falar sobre isso, a buscar modelos alternativos para a gente remunerar quem faz melhor, quem tem melhores indicadores, enfim. Como que está sendo isso lá dentro, Fábio? Você tem isso atinge até a ponta, chega no médico? Chega no médico, a gente com os cooperados, a gente tem um programa chamado Valoriza, que dá uma remuneração variável em cima de alguns indicadores clínicos, né? Eu tenho a atenção primária também voltado para isso, então, por exemplo, um dos indicadores que entram na variável é taxa de cobertura de mamografia, por exemplo, da carteira que aquela pessoa tem. Né? Então é aquele negócio, a gente não tem como falar em valor se não mudar o modelo de remuneração, e às vezes o modelo de remuneração pode ser até contra o valor, né? Dependendo de como for o modelo de remuneração, eu vou estar fazendo quimioterapia até o último dia porque o valor de remuneração paga por sessão. Então, quanto mais sessões eu fizer, e isso pode gerar não só uma falta de serviço, como iatrogenia, falta de sinergia. Mas a gente tem lá para os cooperados, para serviço próprio, a gente está implementando na especialidade, mas já tem na atenção primária, tudo. A gente vai querer começar a fazer isso também para a reabilitação infantil, para reabilitar, olha, como era, né, o paciente medido no primeiro momento, em termos de alguns instrumentos, quanto é que está lá e, claro, nada mais justo de compensar aquilo que faz bem. Sem dúvida. Né? Porque de repente eu posso chegar no momento, quando tiver, olha, vai lá naquela clínica que é longe da sua casa, mas que tem um resultado muito melhor do que essa outra clínica. Ou, de repente, olha, essa outra clínica não faz sentido estar no meu sistema. Exato. Não faz sistema. Então não tem como. E o modelo de remuneração tem que estar nisso daí. Então o modelo de remuneração, ele está... Se pensar só numa perspectiva da jornada, mas não ter muito claros os incentivos que você dá para qualquer um, para todas as pessoas, para que eles se sintam participantes, claro que não é só incentivo, mas para que eles sejam recompensados, a meritocracia seja vista, você não consegue. Mas talvez a questão, eu acho que é bonificar aqueles que têm boa performance, mas tomar muito cuidado, às vezes, as coisas ruins que o modelo de bonificação pode fazer também. Sem dúvida, incentivo pode ser perverso. O incentivo pode ser perverso. E aí a gente está falando de uma coisa que é volume, que é desperdício, que é... Por quê? Porque às vezes é no item, é na volumetria, Então, isso tem que ser visto de uma forma muito crítica por aquele negócio, né? Às vezes, estava falando também um pouco mais cedo, né? Laboratório, né? O laboratório, às vezes você aumenta a utilização. Pô, mas será que isso daí é hiperutilização? Não é? Estou facilitando o acesso? Sim. Então, às vezes vai desde o modelo de remuneração até a própria estratégia de você concentrar serviço, expandir, capilarizar esse negócio, o quanto isso daí, de uma certa forma, está agregando alguma coisa dentro da jornada do paciente e dentro do modelo de valor, né? Muito bom. Olha, lá na Camargo, há um desencaixe entre o modelo que a gente cuida dos pacientes e como somos remunerados, né? Eu acho que a gente é remunerado por volume e todo dia a gente acha territórios para gerar eficiência e reduzir volume. Isso desafia a instituição porque reduz a receita. Está jogando contra, né? Então, esse desencaixe, ele não pereniza a instituição. Então, a gente sabe que nós temos que promover uma transformação do modelo de pagamento baseado mais em valor do que em volume. E por isso a gente colocou tanto esforço, obedecendo Michael Porter, né? Começamos a construir os bundles, os ciclos de cuidado, já que a gente tem o dado inteiro, Exato. Sabe a frequência de complicação, sabe tudo, então vamos lá, vamos montar. Dá pra fazer. E a gente começou a montar, começamos pelos mais simples, tireoide, depois mama, gastrectomia, colo retal. E aí nós fomos para o mercado e a dificuldade de fazer isso virar foi enorme. Né? É algo que me parece que todos querem porque vislumbram previsibilidade, vislumbram menor complicação ou eliminar alguns desperdícios, incentivos perversos do sistema, mas na hora de operacionalizar o contrato não é nada simples. Então há anos a gente conversa sobre bundles, e tem um contrato de bundle formalmente assinado com Seguros Unimed que a gente está experimentando até agora, né? Tem conversas para bundle de mama, tem conversas para bundle de colo retal, mas que não viraram ainda, e isso vai dando um certo cansaço
ponto que eu falei, o escritório de valor para de montar bundle, porque é um esforço enorme para montar. E se ele não vira, quer dizer, é um tempo que eu tenho que colocar para outra coisa. Então, a gente também tem saído desse preciosismo do bundle e tentando encontrar outras maneiras de fazer VBHC que coloquem a nossa eficiência no contrato, mas que não seja exatamente um ciclo de cuidado. Então, quimioterapia nos últimos dias de vida é um tema que eu acho que a gente é muito eficiente. Então, 0,4% dos pacientes que vão a óbito no ACE Camargo receberam uma quimioterapia nos últimos 30 dias de vida. Isso porque o paliativo é muito efetivo, né? Então, eu tenho que conseguir encontrar maneiras de valorizar a presença do paliativo, quer dizer, talvez remunerar melhor essa equipe, né? E encontrar maneiras, assim, talvez de... essa eficiência que eu gero pelo sistema, pelo não consumo, ausência do sinistro, eu estou calculando agora de que forma a minha eficiência gera um não sinistro e colocando isso na mesa nas negociações. Esse caminho é mais fácil, é mais rápido, né? Tem sido mais produtivo, eu acho. Eu posso assumir determinados níveis de eficiência e se eu atingir aquele nível de eficiência a gente negocia o que faz com o recurso, mas isso essencialmente tira a gente dessa maneira automatizada de cobrança que tem hoje, né? Que é um código TUS, um faturamento, né? Um pagamento. Sai dessa linha óbvia e leva a gente às vezes para um modelo mais manualizado, mais manual de cobrança, de faturamento, o que é um desafio operacional também. Então, às vezes é bonito, eu quero fazer, a operadora quer fazer, mas eu não aguento fazer para todo mundo, né? Então, tem que conseguir testar, ver, mas em seguida o próximo passo é automatizar para expandir. E aí vem o problema dos prontuários, dos sistemas de lado a lado. Muitas vezes uma operadora acha linda a minha proposta, mas ela fala, como que eu vou fazer isso só para você? Os outros não vão estar preparados. E eu não posso ter 2 sistemas para operar, um para o ACE Camargo, outro para todo mundo. Acho que esses são os nós que eu tenho encontrado até agora. Várias operadoras demonstram boa vontade e interesse de fazer, mas não é fácil. Os sistemas não apoiam, e mesmo num ambiente mais protegido como o do ACE Camargo, com corpo clínico fechado, aliás, quando a gente assina um bundle, ele sabe que se precisar reoperar, já está pago, né? Ele está de acordo, ele gosta do conceito e quer praticar, está doido para que isso aconteça logo. Quer dizer, então vai vir mais paciente para eu tratar? Eu assumo esse risco aqui, eu estou dentro. Mas tem que vir mais paciente para tratar. Tem que ter. Né? Senão não vai funcionar. Né? Eu acho que é muito estimulante, a gente tem feito bastante, colocado bastante esforço nesse tema, ele não vira na velocidade que a gente espera. E eu acho que nós vamos ter que fazer. Então, a todo momento eu estou procurando. Agora, 2 vezes por ano, dia 28 de agosto, a gente vai ter um evento de mostrar para as operadoras a ausência do sinistro, né? Quer dizer, o sinistro evitado. Né? Esse conceito mas ele não é óbvio também para a operadora, porque ele mede a gente pelo sinistro. Isso. E às vezes ele fala para mim, você é caro, isso, aquilo, mas como é que você sabe? Como é que você compara? Não dá para comparar. Porque se chega mais estadiamento 3 e 4 no ACE Camargo, vai ser mais caro, e não é que a instituição é mais cara. Né? Se a minha tabela TUS tem um valor um pouquinho maior do que outras instituições na diária de UTI, vamos supor, não quer dizer que eu sou mais caro, porque fica 3 dias na UTI, né? Sim. Há 1 ano a gente não manda nenhum paciente de prostatectomia robótica para UTI. Quando era cirurgia aberta, todos iam para UTI. Então o consumo de UTI reduziu. Será que esse código TUS, que está algumas centenas de reais mais caro do que o seu mais barato do mercado, será que é isso que está impactando? Vamos olhar a linha inteira? É a incapacidade de ver a jornada. Aí não consegue ver a jornada e quer comparar as pecinhas do quebra-cabeça, né? Não dá para comparar. Mas eu acho que isso daí deve ter sido... Acho que hoje é uma das principais dificuldades, fazer a tradução isso do ponto de vista de negócio. Né? Exato. Como é que eu consigo fazer? Porque o conceito é claro, o conceito não é muito difícil. Acho que é isso. Não achei claro para todo mundo, a gente tem que pensar nesse paciente dentro da linha, mas a gente está preparado para pagar
dentro de um bundle, a gente está preparado para... Acho que a primeira coisa tem que ter confiança entre os players, né? Tem que ter confiança, não, eu tô... Exato. Né? Segundo, tem que medir, olha, esse caso é evitado, que era para ser uma coisa, não foi outra, eu tenho tecnologia para poder entender isso daí, olha, eu tinha uma prevalência X, agora, por exemplo, aumentei a cobertura de mamografia, isso fez com que eu tivesse uma incidência Y. Precisa ter essa informação, e talvez que hoje com a tecnologia eu consiga fazer isso daí. Mas a gente tem aquele negócio, o modelo FI ainda é tão forte, é tão né? Porque no final do dia todo mundo está falando, olha, quanto entrou e quanto saiu, né? E quanto foi o sinistro da carteira. Então tem que, eu acho que é a peça que falta. É a peça que falta, a iniciativa assistencial existe, acho que as operadoras começam a enxergar isso daí, mas acho que ainda tem um pouquinho, talvez tenha um pouquinho mais de convergência, né, para que a gente consiga entrar nisso daí. Eu acho que esse é o Mas eu tenho esperança, ponto. porque eu tenho visto a ciência de dados entrar nas operadoras. Elas estão começando a ficar mais inteligentes. Estão vendo o dado por outras perspectivas, né? E cada vez mais operadoras estão fazendo. Então, isso vai trazer para cima da mesa o tema, né, do desperdício, que é quase 30% do dinheiro que circula na saúde e não gera valor para o paciente. Se a gente puder arriscar 5% desse valor para testar modelos novos, eu acho que a gente vai andar bem rápido. Né? Então, a Camargo, pela natureza de uma fundação sem fins lucrativos e focado nessa missão da Oncologia Nacional, a gente está disposto a correr esse risco e fazer esse modelo virar. O modelo atual pago por volume nos desafia, né? É muito arriscado ficar onde eu estou. Então eu preciso virar. Exatamente. Preciso mudar. Por isso que tem aqui até o quanto o modelo remunera até uma prática. Não, vou deixar esse paciente na UTI, porque quanto mais eu gerar na UTI, melhor. Mas aí vamos falar a verdade. Nós temos lá nos nossos protocolos a vigilância ativa para tumor. A sociedade também tem dificuldade de entender isso, mas para muitas situações, ou porque o tumor é muito pouco agressivo, ou porque o paciente é frágil demais... Nesses dois extremos, mínima agressividade tumoral ou máxima fragilidade do paciente, o melhor tratamento é não tratar. Certo? Sim. Então, a gente tem câncer de tireoide, leucemias crônicas, uma lista de tumor, próstata de baixo risco e volumes que são frequentes, casos frequentes, né? Onde o melhor é não tratar. Eu já pratico isso no Camargo há décadas, que a gente recomenda não tratar e segue o paciente. Não recebe mais do que uma consulta para fazer isso e um exame de 6 em 6 meses. Né? Será que você colocar este elemento não tratar, que evita tanto sinistro da operadora, dentro de um modelo de bando, onde você possa receber, possa pelo mínimo remunerar o cirurgião, né, adequadamente pela difícil decisão de não tratar, e a conversa com o paciente, que às vezes tem que ser longa, né? 5, 6 consultas convencendo o paciente de não tratar. Quer dizer, tem que ter uma remuneração diferente. Não é uma consulta que vai remunerar esse indivíduo por esta atividade. Ele está poupando um recurso do sistema muito grande. Como é que a gente faz para remunerar a instituição que tem este ambulatório, esse padrão, né? De cuidar sem operar? Aí tem uma coisa legal, né? Eu acho que como você falou, nas operadoras cada vez mais vão ter tecnologia, tem startups que estão apoiando muito. Mas não adianta ter a predição, o analítico, se eu não tenho a base que está no prestador. Né? Então, assim, vou fazer, mas a partir disso daí. E aí, de novo, a dificuldade que a gente tem em fazer a base, e ter a base. Então, por melhor que seja o meu modelo, por melhor que seja a minha plataforma de análise, se eu não tiver essas informações que estão com vocês, que são os prestadores, eu não consigo fazer, olha, o custo evitado foi tanto. E para a gente... assim, fecha a conta, a operadora não faz isso porque ela não quer, é que muitas vezes ela não tem a informação. Eu, como experiência pessoal, na primeira iniciativa que a gente começou a pensar em bundle, em fazer alguma coisa sobre valor na operadora, foi em 2017 para 2018, né? Naquela época a minha principal dificuldade era achar alguém que queria falar sobre isso. Que ninguém falou, escuta, não é para agora, tal, não... As pessoas não conheciam e tudo mais. Eu acho que a gente já venceu isso muito, já estamos em outro patamar de diálogo. Hoje, eu vejo como a questão tecnológica, a questão contratual, como alguns dos maiores desafios que a gente tem para suprir. É exatamente isso. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa legal. Um monte de iniciativa assistencial adequada, com modelo inovador, topando comprar risco junto.
eu não consigo colocar isso para dentro da operação. Eu não tenho um sistema que permita eu fazer isso para atenção primária, para fazer um modelo de captação. É complexo demais. É tudo na mão. Então você acaba indo para uma... Pode ser que o piloto dê certo e você não consiga dar eu continuidade. Eu não consigo replicar. Eu não consigo continuar porque eu tenho que contratar 10 pessoas nós aqui vamos para ter que fazer reformular Excel. tudo. Quer dizer, essa maneira de codificar o nosso trabalho por código TOOLS, Isso. de credenciar por hospital ou ambulatório, está tudo desenhado para ineficiência. Exatamente. Nós vamos ter que redesenhar o sistema. Né? E aí vai ter que ter quem comece, vai ter que ter confiança, vamos construir sistema junto. Mas não fazer nada é a garantia de que vai quebrar total, todo mundo. Sem dúvida nenhuma. Então, qual é o investimento em sistema que nós vamos fazer? Qual é a plataforma de interoperabilidade que nós vamos fazer para isso tudo poder acontecer? Não, eu também acho, é imprescindível. É imprescindível, claro que tem que ter todo o cuidado, né, de não expor o paciente, mas a gente precisa dessa informação, a gente precisa saber o que está acontecendo. Olha, era X, agora mudou. Né, a gente trabalha muito com custo evitado, né? Sim. É o nosso dia a dia e isso daí garante a sustentabilidade até para poder investir nas. Mas eu tenho dificuldade em enxergar isso. Olha, um custo evitado. Às vezes no serviço verticalizado é fácil. Agora no serviço verticalizado de rede, no serviço de rede, isso é muito, muito complicado. Então eu preciso muitas vezes ter esse negócio. Olha, não, tô mensurando o evitável, o que foi evitado. Sim. Né? Tem muito a gente fala de base, a gente fala de informação, a gente fala de troca de informação, mas naquele negócio, né, do cuidado coordenado, do cuidado que não é da coordenada, a gente precisa fazer um cuidado coordenado não só pela jornada, mas também de uma forma de toda a estrutura que está por trás para que consiga fazer essa jornada. Então eu tenho que falar, o patologista que está na rede conversando com o médico que pediu, conversando com todo mundo, porque senão não vai. Então a estrutura qual é? Um sistema que vai fazer isso daí? É o quê? É o modelo de imunização. Então você tem a jornada e as condições embaixo que vão... E essa estrutura que hoje em dia não tá clara. A jornada, acho que é clara, acho que daí não tem, acho que um pode fazer mas a estrutura que sustenta essa jornada, muitas vezes que precisa ser melhor estudada. E a estrutura muitas vezes também envolve modelo de remuneração, né? Então, quando eu falo do bundle, eu posso dividir um bundle em vários segmentos. Por exemplo, de mama, tem um segmento que tem um mastologista, que eu tenho indicadores próprios, eu tenho indicadores da jornada, mas eu tenho indicadores, por exemplo, daquele momento que foi, né? É uma forma, mas eu tenho que ter um sistema que me enxergue aquilo lá, que consiga ter. Acho que a gente tem, talvez, pensar um pouco melhor nessa estrutura que está por trás. Sim. Por que isso não foi para frente? Não é pela jornada, não é pela definição de jornada, mas quais são o que eu preciso para garantir a implementação dessa jornada? Eu acho que não avançou, porque o Michael Porter disse o que era para fazer, mas não disse como. Né? Como? A receita do bolo não tem. E é fácil entender por que não tem. Porque depende das condições do ecossistema daquele lugar. Exato. E a gente fica esperando alguém fazer para poder copiar. Isso. Mas não vai ser assim. Não vai. Não vai copiar de lugar nenhum, porque as condições são distintas em cada lugar. Exato. Nós vamos ter que criar a nossa maneira de fazer no nosso ambiente com os nossos desafios. Mesmo os padrões da ASHM para medir têm realidades muito distintas do Brasil, da Europa, da Ásia, são coisas completamente diferentes. Gente, papo bom voa, né? A gente já está caminhando aqui para o final desse episódio. Queria agradecer demais vocês por terem vindo. Foi uma aula. Eu gosto de episódio quando é assim, que eu falo bem pouco e vocês explanaram um monte aqui. Foi muito rico, muito legal ouvir vocês. Eu abro agora um espaço para vocês deixarem uma última mensagem, uma última palavra para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando aqui com a gente. E depois eu faço um encerramento, mas de novo, muito obrigado aí pelas contribuições, vocês somaram demais. Quem só tem a agradecer a gente, eu, Unimed Uberlândia, para estar colocando isso daí. Acho que o mais importante é um pouco do que a gente falou, né? Quem são os stakeholders que estão participando disso daí, e aproximar e ter a confiança de um do outro, né? Então a gente está falando, por exemplo, a gente como operadora, como, né, o Vitor como prestador, mas a ideia é completamente sinérgica, completamente compatível, né? Agora, vamos pensar nessa estrutura aqui para poder colocar isso daí em prática, né? E talvez não tem dúvida, aquele negócio, não adianta achar que o modelo FI vai continuar, que o modelo de só
trazer a incorporação tecnológica e não olhar as outras oportunidades vai sustentar o modelo, porque não vai. Acho que o modelo que a gente tem de financiamento, junto com o modelo de vinda de tecnologia, ele não vai sustentar, né? Então tem que ser disruptivo, tem que ser provocado todo dia, né, Rafael? Perfeito. Tem que ser todo dia ser provocado. Olha, o que eu vou fazer, né? Então tem um pouco da pulga atrás da orelha, assim, vai ter que ter esse negócio aí. E toda vez que eu converso com vocês, sempre saio com muita pulgas atrás da orelha. E muito obrigado também por tudo. Obrigado mais uma vez. Rafael, é uma felicidade estar aqui, poder ter essa conversa. Eu espero que esse bate-papo estimule vários outros pares, ou prestadores e operadoras em cada lugar do Brasil, que possam sentar do mesmo lado da mesa, como a gente fez aqui, porque essa atitude é que vai transformar. Essa atitude os pares locais, né, que conhecem as realidades locais, vão conseguir criar soluções. O AC Camargo está nessa jornada, não é só pela gente, é para ajudar o Brasil todo a evoluir, né? A gente tem que evoluir na nossa oncologia, o que a gente sempre fez foi ajudar o Brasil todo, estamos aqui à disposição. O nosso dado tem que servir a mais gente, e como a gente também pode pegar o nosso conhecimento e ajudar a interpretar o dado dos outros, né? E ver como a gente pode apoiar. Se tiver uma dupla de prestador e operadora que precisa da nossa ajuda para ajudar a interpretar o dado, se quiser conhecer o nosso dado e ver o que a gente está fazendo, a AC Camargo está de portas abertas para esse tema do VBHC. A gente espera criar massa crítica no país todo, que a evolução possa acelerar, porque o Brasil precisa. A gente não vai aguentar a onda de câncer que se aproxima e o custo que vem junto com ela, né? A gente vai precisar fazer alguma coisa. É esta geração de executivos que vai ter que fazer essa roda girar, e a gente está à disposição para apoiar. Vitor, muito obrigado. Eu sou um otimista, eu vejo sempre o copo meio cheio, né? Acho que tem muita coisa para fazer, eu acho maravilhoso isso, que a gente vai ter muitos anos aí para a gente se divertir com isso, porque o desafio é enorme, mas é muito bom ouvir. É muito bom ouvir experiências exitosas como vocês estão tendo dentro das instituições. Então, mais uma vez, Vitor, muitíssimo obrigado pela tua presença. Sempre à disposição. Obrigado. Fábio, da mesma maneira, foi uma honra contar aí com a tua presença e um pouco da tua história, da trajetória. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua presença. Esse foi mais um episódio do VBHcast. A gente se vê no próximo. Até lá. Realização Ibraves, apoio Pfizer.